Olá, bom dia. Segunda-feira, 3 de agosto. TVT News, primeira edição, está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise e informação. E abrimos com os principais destaques do dia. Donald Trump recua de ataque de grande escala ao Irã e diz que retomará negociações a partir de hoje. Teherã nega conversa direta com os americanos. O presidente Lula oficializa a candidatura à reeleição, defende o fortalecimento do presidencialismo, mudança nas emendas parlamentares e investimentos na defesa nacional. Em discurso, Lula elogia Getúlio Vargas, defende os direitos dos trabalhadores e rejeita o apoio eleitoral de homens agressores de mulheres. Alckmin defende a democracia. Diz que quem não acredita no voto não deve ser candidato e afirma que desconfiança nas urnas é cheiro de derrota. Michele Bolsonaro é internada com enxaqueca, falta a convenção que lança sua candidatura ao Senado e escapa de encontro público com Flávio Bolsonaro. A convenção de Tarcísio de Freitas termina com plateia esvaziada. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. A bordo do avião presidencial, Donald Trump afirmou que as negociações com o Irã serão retomadas nesta segunda-feira, depois de cancelar novos ataques contra o país. O presidente americano disse que um acordo está próximo e que já existe entendimento sobre o Estreito de Hormuz e a questão nuclear. O Irã, no entanto, nega que esteja negociando com os Estados Unidos neste momento. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghai, afirmou que as conversas em andamento são com Omã. Os dois países discutem a criação de uma rota temporária e segura pelo Estreito de Hormuz, com faixas separadas para a entrada e a saída de embarcações. Na sexta-feira, Trump ameaçou intensificar os bombardeios e disse que os Estados Unidos atacariam o Irã com muita força até que Teherã não aguentasse mais. No sábado, o presidente americano cancelou os ataques, depois de apelos de países do Golfo, principalmente da Arábia Saudita. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, telefonou a Trump e pediu a redução do conflito. Vamos começar por aí, vamos falar um pouquinho sobre esse momento da guerra no Oriente Médio. Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre comigo aqui pelas manhãs. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. E vou chamar também para essa conversa o Coronel Coutinho, militar da reserva do Exército Brasileiro. Ele está aqui com a gente. Ele é mestre em Ciência Política Internacional, editor do canal GRU, Geopolítica em Ação, e vice-presidente do Instituto GESEC, o Instituto de Altos Estudos de Geopolítica, Segurança e Conflitos. Coutinho, um prazer te receber por aqui também. Seja super bem-vindo. Vou começar com você, na verdade. Quero te ouvir sobre essa decisão de Donald Trump. No final de semana também, a gente teve a notícia de que Trump tinha retirado soldados de bases americanas no Golfo Pérsico. Então, a partir daí, a gente tenta entender esse pedido agora de países do Golfo Pérsico para que os Estados Unidos não ataquem. Eles estão desguardados, não tem quem os defenda, americanos que os defendam no próprio território. Então, eu queria entender com você como que está esse cenário nesse momento. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom, inicialmente, cumprimentar você, a Laura, né, parabenizá-la pela cobertura que ela fez lá no Irã, né, que eu acompanhei aqui atentamente, o Eduardo também, muito bom reencontrar com vocês aqui, e a toda a audiência do TVT News, primeira edição. Bom, Thalita, respondendo a sua pergunta, né, eu já perdi as contas das vezes que o Trump solicitou negociações, interrompeu ataques desde o dia 28 de fevereiro. E olha que eu acompanho isso atentamente, eu sinceramente já perdi as contas das vezes, né? Dessa vez, havia da penúltima interrupção dos ataques, né, foi uma recomendação do comandante do CENTCOM, do Comando Central dos Estados Unidos, em função do perigoso nível, do reduzido nível de estoque dos mísseis norte-americanos para continuar esses ataques. E depois o Irã fez alguns ataques a alguns navios, houve algumas escaramuças lá no Iraque, inclusive,
os ataques foram retomados e agora o Trump retoma esse discurso, né, de que vão partir para um processo de negociação que Irã nega, diga-se de passagem, né? Se vocês olharem atentamente o último tweet do Trump, que fala sobre isso, né, ele diz que tomou essa atitude a pedido do Irã e dos países do Golfo. Eu acredito que sim, países do Golfo, com certeza, que está na sua pergunta aí, né? Particularmente a Arábia Saudita, que ela está envolvida num confronto agora com os Houthis no Iêmen, vocês estão acompanhando, isso tudo tem impacto. Segundo, chama atenção que os argumentos do Trump, dessa vez, os pontos de negociação, segundo o Trump, segundo o tweet de Trump, reduziram de 14 pontos para 2 apenas. Livre navegação do Estreito de Hormuz e fim do programa nuclear para fins militares iraniano. Então, de tudo aquilo que estava sendo negociado no memorando de entendimento, dos 14 pontos se reduziu para 2. Né? É isso que a gente está acompanhando. Essa ideia, o esgotamento das forças americanas que estão operando no Golfo é notório. A Marinha já está lá desdobrada há meses. Essas tropas precisam passar por um rodízio, esses meios têm que voltar às bases, novos meios têm que se apresentar aí para continuar uma ação ofensiva. Ou seja, os países do Golfo, confirmando o que você disse, né, eles se sentem cada vez mais uma situação difícil nesse confronto de desgaste que o Irã vem proporcionando, né? Enquanto era só o Estreito de Hormuz, já era um desgaste para todos os países, mas a Arábia Saudita ainda tinha uma válvula de escape, e agora com esse confronto no Bab el-Mandeb com o Iêmen, a própria Arábia Saudita, que era, vamos dizer assim, o país mais capaz desses todos, né, que tinha mais bala na agulha, vamos dizer assim, também está num ponto de limite, ou seja, Trump foi obrigado a tomar essa decisão mais uma vez, e ressalto, né, sem indício qualquer de que o Irã tenha cedido qualquer coisa até esse presente momento. Perfeito. Laura Edu, quero ouvi-los também. Bom dia, Laura. Bom dia, Coutinho, bom dia, Edu. Bom, mais uma flopada, né? Flopou, de novo, flopou o ataque devastador dos Estados Unidos ao Irã. E é muito louco, né? Porque a gente vê no noticiário, eu estava vindo para cá agora, estava vendo que o general, chefe do comando europeu dos Estados Unidos, general Alexis Grinkevich, falou que está sem armas para pegar e defender, continuar defendendo a Europa, defender os Estados Unidos, porque é isso, tira o navio daqui, leva para lá e aqui fica desguarnecido. Então ele está falando, olha, gente, não vai dar para continuar defendendo Israel. Então a gente cresceu, né, Coutinho, achando que você não, porque você é um especialista nisso, mas nós, leigos, crescemos acreditando que o poderio militar americano era inesgotável. E o que a gente está vendo hoje é uma lição de realidade, né? Que o Irã está dando para o mundo. Há limite. Né? Quer dizer, você não pode abrir um fronte de guerra aqui, ali, acolá, e achar que as armas vão nascer do solo. Né? Agora, eu acho que essa história aí dos Houthis é muito bacana, hein, meu? Porque eu estava lá no Irã e uma coisa que me chamou a atenção, isso eu quero contar para vocês, porque é muito engraçado. Sim. Eu estava lá no Irã e, de repente, teve uma conferência com os países que estavam presentes lá. E a gente foi convidado para ir a essa conferência. Tinha muitos delegados de muitos países ali da Ásia e tal, não sei o quê. E tinha uma delegação que chamava muita atenção, que eram os Houthis. Porque os Houthis, eu já falei isso, eles são uns caras grandões, altos, usam um cinto aqui, largo, e com um punhal enfiado aqui no peito. Ah, no peito? Assim, no peito. Então, para entrar nessa conferência, você tinha que deixar celular, tinha que deixar tudo, qualquer coisa que pudesse, eventualmente, ser usado como arma. Aí eu falei, pô, engraçado, a gente tem que deixar o celular e esses caras entram com os punhais. Bom, aí me falaram, eles são os Houthis. Esses são os Houthis. Se eles não entraram com os punhais, eles não entram. Aí essa semana ficamos sabendo que a Arábia Saudita ficou furiosa com esse deslocamento dos Houthis
para o enterro do Ali Khamenei, porque isso significa que o Irã, concretamente, conseguiu quebrar o isolamento aéreo que tinha sido colocado contra o Iêmen. E quebrou, pegou os caras lá, a delegação Houthi, levou para os funerais do Ali Khamenei e depois devolveu todo mundo. Quer dizer, o Irã está fazendo e acontecendo. E eu sou testemunha, porque eu vi esses caras lá com esses punhais que chamavam muita atenção e tal. Fiquei contente, falei, ó, eu vi que eles de fato estavam lá e que a Arábia Saudita não conseguiu de fato montar o bloqueio, manter o bloqueio a essa comunicação entre os Houthis, essa presença Houthi no enterro do Ali Khamenei. Muito interessante, né, comandante, coronel, essa conversa, né, acontecendo o tempo inteiro. Sim, com certeza, né? E você foi testemunha ocular de um fato importante, né? Porque essa presença dos Houthis lá nos enterros, né, deu origem a toda essa confusão, como você citou, né? Só que você não comentou aí, mas quando o avião iraniano retornava com essa delegação para o Iêmen, o aeroporto foi atacado. Foi aí que começou toda a confusão. A Arábia Saudita atacou o aeroporto, inclusive colocou em risco a segurança dessa aeronave iraniana, porque ela poderia não ter combustível para achar um outro ponto, para pousar em segurança, etc. E tudo isso começou. Aí os Houthis começaram a atacar alvos na Arábia Saudita, né? Você foi muito preciso e você foi testemunha ocular da história aí, né? Diga-se de passagem. Coronel, como fica, não é só o sentimento, mas como fica efetivamente o trabalho do militar, em especial do estadunidense e norte-americano, mas também dos demais da OTAN, quando você tem isso que a Laura trouxe aqui também nesse comentário, que o Trump faz não é apenas ir e voltar, é expor fragilidade. Porque a imagem que se tinha é que se os Estados Unidos estão em guerra, eles podem levar 10 mil aviões, 500 mil caças, 250 porta-aviões ao mesmo tempo e a fábrica de guerra vai continuar cuspindo bala e arma o quanto for necessário. Não. E está muito mais rápido do que eu, leigo, por exemplo, poderia prever. Como é que olha um general americano, um coronel, para falar da mesma patente do senhor, e olha para o comandante em chefe das Forças Armadas e diz assim, este cidadão é um idiota porque ele está nos fragilizando e colocando em risco a todos e quaisquer um de nós? Olha, Eduardo, isso aí, inclusive, esse final de semana eu moro aqui em Brasília, né? Eu recebi dois casais de norte-americanos, amigos meus, que vieram passar uns dias, ficaram aqui na minha casa. Estão aqui, eles estão até viajando agora pelo Brasil. E conversei com eles sobre isso que você está falando, exatamente sobre isso que você está falando. Eu não vou dizer dos militares norte-americanos que eu não conversei com nenhum, mas com eles disseram o seguinte, olha, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, porque justamente como a Laura citou aí, né, a gente achava que os Estados Unidos, da época da unipolaridade, podia tudo. E eu confesso a você, Laura e Eduardo, que eu também pensava dessa forma, né? Com esses trilhões de dólares do orçamento do Pentágono e todos esses meios, bases espalhadas pelo mundo inteiro, eu também achava isso, né? E eles também. E eles estão extremamente envergonhados, e eu perguntei os impactos disso nas eleições, eles moram na Califórnia, né? Inclusive, um casal era mais democrata e o outro era mais republicano, né? Ou seja, foi bom conversar com duas visões diferentes e ambos se acham extremamente envergonhados com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que certamente os militares americanos estão não só envergonhados, como embaraçados, né? Porque eles têm que conviver com montagens de estratégia, a gente que é militar, a gente tem que ter estratégia para tudo, a gente não pode ser surpreendido com nada, mas eu creio que os militares norte-americanos recebem uma surpresa a cada dia, isso aí é terrível, né? Cada tuitada do Trump gera um embaraço para os militares norte-americanos, desde o alto escalão até os militares que estão lá no terreno, né? O militar que está lá no porta-aviões esperando, não sabe se volta para casa, se vai ficar ali mais 2, 3 meses. Olha só a confusão, né? Concordo com você, é extremamente embaraçoso e preocupante isso. A Laura usou a palavra flopou, mas lá nos Estados Unidos eles falam no chicken out, né? Que é o... Galinhou. O galinhou, amarelou. E assim, quantas vezes? São incontáveis. Às vezes que ele já recuou, já deu para trás, né? É cômica essa situação de que ele fala, não, a partir de segunda-feira a gente retoma negociações com o Irã. O Irã diz,
A gente não tem negociação nenhuma, a gente não está em contato direto nenhum com os americanos. Então, assim, é muito vergonhosa essa na situação. minha rua jogando taco, 3 para trás, perdi o taco. Então, pois já foram bem mais que 3, pois é. Agora, Coronel Coutinho, eu queria trazer com você também essa situação referente a Gaza, porque a gente tem manchete da Al Jazeera que é a seguinte, olha, Israel desafia o plano de paz de Trump ao intensificar os ataques mortais contra Gaza. Só nesse final de semana foram 26 pessoas mortas em ataques israelenses a Gaza, com mulheres e crianças entre esses 26 mortos. Na sexta-feira, a gente teve um anúncio feito por Donald Trump de um plano de paz, de desarmamento do Hamas. Então, assim, uma parte, até onde a gente saiba, está respeitando um acordo que está sendo construído. Já Israel, há tempos que não respeita absolutamente nada e continua bombardeando a faixa de Gaza, tornando, inclusive, qualquer planejamento dos Estados Unidos e de Donald Trump inviável, porque não consegue frear essa gana de continuar atacando e matando palestinos na faixa de Gaza, não? Sim, exatamente. Até foi bom você tocar nesse assunto, né, que envolve aí faixa de Gaza e Israel. Eu me esqueci de comentar que nesse tweet do Trump, o mais recente, ele cita que, depois dele dizer desses 2 pontos, né, da questão da abertura irrestrita do Estreito de Hormuz e da questão nuclear, né, ele cita que Israel está fechada, alinhada com ele nesse novo processo de negociação. Coisa que Netanyahu esteve recentemente lá na Casa Branca, né? Toda vez que o Netanyahu vai à Casa Branca, nós temos surpresas, né? E eu realmente pago para ver se Israel vai mudar sua postura em relação ao que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo no Líbano, na Cisjordânia, né? Eu creio que isso é um assunto muito delicado, que ainda vai dar muito pano para manga. Até mesmo recentemente vocês acompanharam, né? Foi mais uma tuitada do Trump, né? Que ele falou de um acordo nuclear com a Arábia Saudita. Vocês acompanharam isso, né? E esse acordo nuclear envolveria a adesão da Arábia Saudita aos acordos de Abraão, ou seja, o reconhecimento da Arábia Saudita ao Estado israelense, etc. Mas um dos pontos que a Arábia Saudita sempre defende é a solução de 2 estados para a Palestina, coisa que Netanyahu, isso talvez seja mais preocupante para Israel do que a própria possibilidade da Arábia Saudita ter essa capacidade nuclear. Ou seja, essa corrida nuclear aí. Essa solução de 2 estados é simplesmente inaceitável para Netanyahu e o governo dele. Eles querem acabar de vez com a Palestina e fazer um estado só. Isso não resta a menor dúvida que esse é o objetivo de Israel. Então, linkando tudo isso, né, a gente vê que dificilmente esses acordos aí vão encontrar alguma repercussão positiva nessa negociação com o Irã, porque esse é o ponto central de Israel. Né? Então, tudo isso é muito... Pois esse aí ele está vendo ali, o Estado de Israel se une a mim nesse compromisso, está lá escrito lá, né? É isso que eu quero apostar para ver, né? Se isso vai ocorrer realmente. Se isso for acontecer... há uma chance da gente ter um processo de paz efetivo aí. Caso isso não ocorra, eu tenho minhas dúvidas, esse processo ainda vai gerar mais desgaste, mais problemas no mercado, no preço do combustível, né, afetando o mundo inteiro. Me chamou a atenção também essa parte em que a postagem do Trump traz ali que Israel está com ele nesse acordo. Porque é isso, a gente nunca sabe qual é o que Israel vai fazer a partir desses acordos que Donald Trump anuncia. Então ele meio que amarra Israel a essa negociação, esse acordo, quando coloca aí na postagem. Não que isso queira dizer alguma coisa, né? Porque é simplesmente uma postagem. Mas o Donald Trump começa a incluir Israel em qualquer decisão que tome, porque senão vem o questionamento. Mas e Israel? Mas Israel está fazendo completamente o oposto do que você está anunciando. E é isso que a gente tem visto, inclusive. Finalizar, vamos... Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Eu queria perguntar para o senhor, tantas atrapalhadas, tantas idas e vindas, tanta desmoralização, é isso que o Edu falou, tanta exposição das próprias fragilidades, e a gente vê esse Hegseth, que é o secretário da guerra, né, humilhando o staff militar americano, né,
a semana passada ou a outra, ele anunciou exames de testosterona em todos os militares americanos para saber se eles são machos o suficiente e se precisam ter reposição de testosterona para continuar lutando. Eu imagino que isso, e eu nas redes sociais, eu vejo muitas manifestações de militares americanos falando essa é a pior desmoralização que nós já... Hoje é meu último dia no exército americano. Graças a Deus eu não viverei mais dentro dessa estrutura para presenciar essa humilhação que nós estamos passando diariamente. Queria perguntar para o senhor, como que isso pode estar batendo nos estratos mais baixos da soldadesca americana, né? Que não está acostumado, quer dizer, para falar bem a verdade, está acostumado, porque já perdeu muitas guerras, mas sempre com aquela coisa aqueles Hollywood, né, falando que nós somos guerreiros implacáveis, e como que isso está batendo? Agora a gente só tem más notícias e ainda vem o cara duvidar dos teus níveis de testosterona e te obrigar a ser testado sobre isso. Como que isso bate no pessoal de base mesmo, né, na soldadesca americana? É interessante essa sua pergunta, Laura. Foi até voltando a esse assunto dos meus amigos, esse casal de amigos norte-americanos que eu tive com eles agora esse final de semana, né? Você vê o americano médio, ele não se liga muito no que está acontecendo no mundo, nem mesmo talvez no que o Trump está falando sobre o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo em Israel. Ele não se liga muito nisso. O americano, que o americano chama de Joe Sixpack, né? Sixpack é aquele pacotinho de 6 cervejas que ele leva ali, que chega do trabalho, senta ali na frente da televisão, toma six-pack. Esse é o americano médio. Mas, lógico, a gente sempre sabe, né, que os soldados, as forças armadas são reflexos da sociedade, né? E o soldado norte-americano também, certamente, não está muito preocupado com essa coisa toda que está acontecendo. Mas, quando chega nesse nível que você citou, Laura, trocas de comandantes, interferências políticas em aspectos do dia a dia da vida do militar, isso impacta. Certamente isso impacta e aí sim gera conflito. O fato, por exemplo, do rodízio que esse militar aguardava para voltar para sua família não está acontecendo nunca, essa incerteza disso, de quando que ele vai voltar, né, e das dificuldades que isso provoca. Ou seja, esse tipo de impacto no dia a dia do militar, certamente é muito negativo, isso aí tem impactos, né? E outra coisa, por mais que o Pentágono tente esconder os resultados dos ataques iranianos lá nas bases, né, que estão desdobradas no Oriente Médio, eu sempre digo, né, que a diferença das bases americanas desdobradas ali por todo o Oriente Médio, no Catar, no Bahrein, no Kuwait, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, que ele tem uma estrutura muito frágil, são daquelas tendas temporárias, que eles estão estacionados ali, né? Lembrando que nós estamos vivendo aí o verão daquela região, né? Temperatura de 40 a 50 graus, você deve ter vivido isso lá na sua experiência, né? Imagina um soldado combatendo nessas condições. E aí o Irã não, tem seus meios todos em túneis, em bunkers, eles se prepararam para isso. Ou seja, esses ataques iranianos têm provocado danos, têm provocado, certamente, temor e irritação na forma como essa coisa toda está sendo conduzida nos militares como um todo, né? Com certeza isso está ocorrendo sim, Laura. É isso, Coronel Coutinho. Muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje, abrindo a semana, nos atualizando sobre essa situação da guerra no Oriente Médio. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Thalita, Eduardo e Laura. Até a próxima. Próximo. Olha só, a partir de hoje, 3 de agosto, nós começamos nossa cobertura aprofundada das eleições 2026. E eu dou esse pontapé inicial trazendo aqui para vocês, a audiência da TVT, o nosso editorial que guiará essa nossa cobertura. Democracia não se negocia. O compromisso da TVT é com a verdade. A partir de agosto, teremos eleições no Brasil e fazer jornalismo em tempos de intensa mobilização exige muito mais do que técnica, exige lado.
Para a TVT, emissora educativa mantida pelos trabalhadores e dedicada à promoção da cidadania, a informação nunca foi um produto neutro. Ela é um instrumento essencial de transformação social, de defesa dos direitos humanos e da construção diária da democracia. Por isso, a Rede TVT colocará à disposição da sociedade, seja em seu site, redes sociais e na TV, uma ampla cobertura do cenário eleitoral brasileiro. Nosso foco está na democracia e a nossa principal missão é com a verdade. Sabemos que o desafio não será fácil. Ao mesmo tempo em que julgamos a necessidade de um debate sério sobre os problemas de nossa sociedade e o futuro que queremos ter, somos inundados com mentiras, fake news, falsas simetrias que tentam afastar o debate para a verdadeira luta, o combate às desigualdades e o avanço de um país soberano que pensa no bem-estar do seu povo. Por isso, e pensando no eleitor, na verdade e na democracia, a TVT planeja dar destaque aos principais candidatos, suas ações de campanhas, garantindo prioritariamente a defesa intransigente da soberania nacional. Vamos nessa? A Convenção Nacional do PT oficializou neste domingo a candidatura do presidente Lula à reeleição e apresentou as principais bandeiras da campanha para 2026. O encontro reuniu partidos da base aliada e teve como eixos a defesa da soberania nacional, a valorização dos trabalhadores e a redução de desigualdades. Agora é a nossa vez, é a vez da militância, é a vez da militância dos nossos partidos, dos movimentos sociais. Se nós unificarmos o nosso campo político, o campo democrático, os movimentos sociais, a nossa capacidade de mobilização, ninguém nesse país tem a capacidade de luta que nós temos. Ninguém nesse país tem a capacidade de transformação que nós temos. Portanto, o presidente Lula fez a sua parte, agora é a nossa vez. Nós vamos mostrar a força dos nossos partidos, a força dos movimentos sociais e vamos construir a vitória do povo brasileiro. A reportagem da TVT acompanhou a convenção. A deputada federal Jandira Fegali reforçou a luta de Lula pela autonomia financeira do país. Eu penso que esse quarto mandato de Lula será um mandato estratégico, pensando o Brasil de 2050, e nós queremos contribuir com isso. Nosso partido já está contribuindo para o programa de governo de Lula e eu tenho certeza que, como estadista que é, ele vai afirmar o Brasil com soberania, vai afirmar o Brasil com estabilidade democrática, mas também com um projeto nacional de desenvolvimento, reindustrializando esse país, gerando empregos qualificados, gerando autonomia financeira às mulheres e fazendo com que o Brasil se insira de forma cada vez mais forte e soberana nessa geopolítica internacional. Em tom de mobilização, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que a campanha será marcada pela defesa da democracia, da soberania nacional e pelo enfrentamento à desinformação. Nós temos muita tarefa pela frente. Fazer a verdade prevalecer não é tarefa simples quando a oposição tem como seu principal arma a mentira. Mas nós temos o desafio de, nos próximos 60 dias, levar a verdade para a população. Dizer que o Brasil está sendo reconstruído e vai continuar seguindo em frente, de cabeça erguida, sem baixar a cabeça para presidente de nenhum outro país, sem botar boné de presidente de nenhum outro país, defendendo os interesses nacionais, independentemente do teor das ameaças que possam nos ser feitas. No discurso de cerca de 1 hora, o presidente Lula apresentou as principais propostas da campanha para esse quarto mandato. Defendeu o fim da escala de trabalho 6x1, mais investimentos em educação, ciência e inteligência artificial, além de políticas para a população idosa, o fortalecimento da defesa nacional e a transição energética. E fez uma defesa direta dos direitos das mulheres. Não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser.
Eu quero criar uma sociedade de respeito. Quero criar uma sociedade de compartilhamento. Uma sociedade em que as pessoas vivam em harmonia. Porque o casal, quando briga, ele passa o exemplo para a família, para as crianças que não tem nada a ver, que não pediram para vir ao mundo. Portanto, a luta contra a violência contra a mulher não é luta das mulheres, é luta de nós homens, que somos os violentos, que achamos que somos dela. O presidente também criticou o modelo de emendas parlamentares e o fundo partidário e diz que pretende adotar uma postura mais firme num eventual novo mandato. Quero que vocês saibam. E vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que hoje tem o Poder Legislativo. É isso, vamos falar um pouquinho então sobre o que foi essa convenção, esse lançamento da candidatura à reeleição de Lula. Primeiras impressões? Laura, Edu, quero ouvi-los. Laura. Bom, eu acho que a gente sai muito bem. Sim. A gente tá saindo. Eu estou falando a gente porque, obviamente, me identifico nesse campo. Eu acho que a gente sai muito bem e a gente sai com aquilo que eu poderia chamar com alguns ativos muito consolidados, né? Não é a troco de nada que o presidente Lula fala sobre as mulheres. Não é a troco de nada. O presidente Lula fala sobre as mulheres porque não houve nenhuma outra força política que tenha apoiado o empoderamento das mulheres, empoderamento real. Eu não estou falando de blá, blá, blá. Estou falando de empoderamento real das mulheres. A gente sabe o quanto as mulheres eram obrigadas a aturar casamentos muitas vezes violentos, opressivos, terríveis, porque elas tinham sido afastadas do mercado de trabalho e o marido era a única garantia que ela tinha de que os filhos e ela poderiam sobreviver após uma separação. Quer dizer, foi com esses governos progressistas e tal que a gente conseguiu ter Bolsa Família para as mulheres poderem sair dessa opressão. Teve o Minha Casa Minha Vida dado para as mulheres, porque os maridos vão embora e largam tudo. Muitos maridos, não são todos os maridos, mas é infelizmente um comportamento que a gente tem aqui no Brasil. Então, houve um empoderamento real das mulheres, houve um empoderamento real dos negros, não porque foi uma concessão do PT, porque o PT simplesmente soube ouvir uma reivindicação e uma luta dos negros. Também houve um ativo muito importante que o Lula ressaltou nessa fala dele, um empoderamento dos idosos. Vamos lembrar que o salário mínimo não indexava os benefícios Quer dizer, primeiro, o salário mínimo não era indexado pelo aumento da inflação, então o salário mínimo sempre perdia e, por conseguinte, os benefícios dos aposentados também perdiam. Então, houve, de fato, uma transferência de renda para os aposentados que não existia antes. Eu me lembro da época do Fernando Henrique, que a gente tinha os aposentados numa situação muito parecida com a do Milei, né? Quer dizer, com a que existe hoje na Argentina, que o cara não conseguia comprar simplesmente remédio, ele não conseguia comprar os remédios básicos. Houve farmácia popular. Quem é que mais se beneficia da farmácia popular? São os idosos. Então, ainda que não seja uma política orientada especificamente para os idosos, quem mais precisa de tratamento, de saúde, são os idosos. Então, eu acho que o Lula entra com, o Nordeste. O Nordeste é um ativo do presidente Lula. Eu hoje vi o Chico Sá falando uma coisa que eu adorei. Existe um Nordeste antes e um Nordeste depois do Lula. O Nordeste antes do Lula era o Nordeste simplesmente de um monte de pessoas, uma cultura riquíssima, mas um monte de pessoas muito pobres. E a gente teve um enriquecimento do Nordeste, de fato, transferência de renda. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Lula entra, não é uma disputa de narrativas. Eu sou contra que a gente diga que nós estamos vivendo uma disputa de narrativa. Nós estamos vivendo isso que o Haddad falou.
uma disputa de quem fala a verdade versus uma disputa contra quem mente. Isso não é narrativa. Verdade não é narrativa, verdade é fato. Isso que o Lula traz para essa convenção é um monte de coisas que ele já realizou. E apontando onde é que estão os problemas. Por exemplo, o negócio das emendas, as emendas parlamentares, que é importante, a desigualdade, que ainda é importante. Então, existem questões, a questão da defesa nacional que ele falou e que é muito importante, ainda mais quando a gente vê um mundo em guerra. Então, o Lula já fala uma coisa, olha, vamos ter que nos defender. Acabou aquela ideia de que, olha, nós somos um país continental, ninguém se mete conosco. Não, sim, nós sabemos que vai ter muita provocação no próximo período e se o Trump continuar, mais ainda. Então eu achei que foi um discurso maravilhoso, um discurso importante e um discurso que faz isso, né? Transforma. O Flávio Bolsonaro quer blá blá blá, quer bate-boca, o Milei quer pegar e encher a nossa paciência com... Não, tudo bem, gente, nós temos isso tudo, temos essa cesta de coisas que foram concedidas, não concedidas, que foram compartilhadas com o povo brasileiro. Achei que foi muito legal e acho que o povo brasileiro vai entender, e particularmente os idosos, né? Porque eu falo mesmo com experiência. Eu sei como foi ser idoso no Brasil em outras épocas. Eu sei como que os idosos sofriam. E eu sei quanto eles penaram com aquela insegurança toda, com aquela coisa toda que não se sabia o dia de amanhã. E hoje os idosos têm só viver numa situação de uma relativa estabilidade, uma relativa confiança, isso já dá uma outra alegria para a vida. Então eu acho que é isso, eu acho que foi um discurso importantíssimo, um discurso longo, que eu me lembrei do camarada Fidel Castro, que está completando 100 anos esse ano, mas eu achei que foi, assim como os discursos do Fidel, achei que foi muito importante. Edu. Eu achei que teve uma linha interessante com relação ao que ele falou na semana passada, no lançamento das candidaturas de São Paulo, que deve continuar na semana que vem, imagino, quando se vai para Vila Euclides para fazer o lançamento da candidatura e não a oficialização feita ontem, é o lançamento propriamente dito, né? A campanha, o início da campanha na semana que vem. Foi a politização do discurso. Tá. Ele diz, no lançamento da campanha, na oficialização de Simone Tebet e Marina para concorrer ao Senado e a dupla, né, a Haddad e Márcio França para concorrer ao governo, ele repetiu isso várias vezes. Nós temos, ele usou até o termo pela primeira vez, talvez não seja a primeira vez, mas pela primeira vez nós temos candidaturas com quem nós podemos mostrar, levar o currículo no bolso e mostrar. O que ele está querendo dizer com isso? Nem todos que estiveram conosco, nem todos que estiveram contra nós precisam obrigatoriamente estar contra nós. Sempre. Que é para vencer o antipetismo. Márcio França foi candidato contra candidato do PT. Marina foi candidata contra candidato do PT. Sim. E Tebet foi candidata contra. Né? Então ele fala isso. Nós não temos que ter vergonha dos nossos candidatos. Nós temos... Alckmin. Exatamente. Nós temos... Eles têm biografia. Ele usou muito esse termo. Eles têm biografia. Ontem, na oficialização da campanha, da candidatura ontem, ele usa isso que você estava falando. Nós temos o que mostrar. Nós temos o que dizer. Nós temos uma história, que ele começou fazendo uma rememoração de 78, e já lembrando do que vai acontecer na semana que vem na Vila Euclides. Então, ele citou, desde Djalma Bom, que ele cita sempre, até outros que foram contrários. Ele citou Brizola, ele citou, agora não vou lembrar de cabeça, porque como disse a Laura, o discurso foi... Né? Mas ele diz assim, nós temos o que mostrar. Como quem diz também, olha, pega a biografia de quem foi contra nós e está conosco. Por que eles estão conosco? É porque nós temos o que mostrar. Sim. E eles estão conosco e nós estamos com ele em torno de algo que é maior do que uma candidatura para a eleição, que é a defesa da democracia. Eu acho que na semana que vem deve ter um complemento, um final nessa linha, que vai ser o da mobilização em torno do Brasil, em torno do patriotismo real. Talvez nem se use o termo patriotismo por causa da desgraça que se transformou essa palavra. Mas eu acho que essa construção dentre
Nós temos... Olha quem nós somos hoje. Nós não somos só os que éramos. Eu continuo aqui, mas aqueles que foram contra mim estão comigo, porque viram o que aconteceu. Olha o que nós fizemos. Não fica só ouvindo, é ladrão, é barra, olha o que nós fizemos. E depois, olha o que eles fizeram. Sim. Então eu acho que tem uma linha muito legal, e o Lula é espetacular para fazer essa construção no discurso dele, que a gente está vendo no lançamento de candidatura em 3 momentos, que jogam para 3 semanas a discussão sobre o que está acontecendo, sobre, né, a politização da eleição. No fundo, é a politização. Ela tente convencer as pessoas, levando justamente para o que acontece, diferenciar o discurso da prática. Eu achei muito interessante. Eu tive uma impressão de que nessa oficialização da candidatura, ele falou para convertidos. Isso não é uma crítica, eu acho que o momento é esse, de você mobilizar a base. Como você disse, o lançamento da candidatura, da campanha, de fato, é no dia 16 na Vila Euclides. Então ele falou muito para essa base bastante mobilizada, que é a dos idosos, porque as pesquisas nos mostram que entre mulheres e entre idosos, ele tem uma grandíssima intenção de voto. Então ele falou, focando no idoso, lembrando que mais de 70 anos não é obrigatório o voto, então ele foca aí, porque ele consegue muito mais voto nessa parcela da sociedade, e falou com mulheres. Ele já tem a maioria dos votos aí e fala com essas mulheres. Então me chamou também a atenção essa questão de falar para os convertidos nesse momento, mas é momento para isso. Acho que ele amplia depois para outras, para tentar realmente trazer mais gente com o lançamento da campanha. Mobilizando a própria turma que vai fazer a campanha. Isso. E ele traz uma frase também que eu achei interessante, que ele diz assim, no 4º mandato eu não quero Lulinha paz e amor, eu vou querer o Lulinha porreta. Que daí também é uma mensagem de que, olha só, quem está esperando que eu minimamente radicalize, pode apostar que isso vai acontecer. Porque a gente sabe que ali na base também tem gente que é isso do ótimo e bom e do apenas satisfeito, né? Então, assim, estou satisfeito agora, mas acho que pode melhorar. Então, assim, eu vou ser porreta no próximo mandato. Ele dá essa mensagem também, achei interessante. Deixa eu chamar o cientista político Carlito Neto, sempre com a gente aqui às segundas no Primeira Edição. Carlito, bom dia. Quero também ouvir a sua análise sobre esse lançamento da candidatura de Lula ao 4º mandato. Bom dia, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Edu, bom dia, Laura. Primeiro dizer que é um prazer fazer parte dessa equipe aqui, ainda mais depois de ouvir esse editorial maravilhoso que vocês leram aqui, né? Que orgulho fazer parte dessa equipe. Sobre as mudanças aqui do Nordeste, né? Eu sou nordestino, nasci na Bahia, vivo em Aracaju há 17 anos, sou fruto de programas sociais, né? Quando era jovem não tinha perspectiva além do ensino médio, a perspectiva que a gente tinha era termina o ensino médio, porque é exigido pelo menos o 2º grau para conseguir emprego, e tenta o concurso público, que é o que tinha. Na minha cidade, por exemplo, que é Itabuna, lá no sul da Bahia, a gente só tinha a Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica entre Itabuna e Ilhéus. Hoje, na minha cidade, tem uma universidade federal, chamada Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, assim, e só tinha uma universidade federal na Bahia quando eu morava lá, né, há 17 anos atrás, antes do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff. Então, assim, tudo isso que Laura citou aí, eu senti na pele. Sou fruto do Bolsa Família, tive acesso à universidade através do ProUni, sou o primeiro da minha família a ter nível superior. Então, assim, essas construções que se fazem do nordestino que conseguiu chegar lá através desses programas sociais, eu me enquadro. Porque eu saí de um lugar que eu não tinha perspectiva para estar aqui hoje participando com vocês. Sou escritor de livros, sou cientista político, e tudo isso é fruto de um governo que pensa em incluir aqueles que sempre foram excluídos. Nós do Nordeste, a gente nunca quis ser mais ou menos, Thalita. A gente sempre quis exatamente ter as mesmas coisas, que a gente era excluído por muito tempo. Mas, dito isso, eu gostei muito da convenção do presidente Lula, né? Inclusive, o espaço que ele deu ali para a Janja falar, a puxada de orelha também que ele deu, que é importante a gente citar aqui, né? Na falha que aconteceu realmente, a gente não pode deixar de citar isso, e é importante que isso tenha partido dele, porque mostra claramente que não é um personagem, né? Não é tipo, alguém soprou no ouvido e vamos... Não, ele tomou a atitude de falar, de trazer a Janja para falar. Tenho estado muito surpreso com o Geraldo Alckmin, tá? Eu preciso ser bem honesto com vocês. O Geraldo Alckmin tem sido uma surpresa para mim. Eu jamais imaginaria ver o Geraldo Alckmin tão engajado. E eu vou ser sincero, viu, Thalita, Edu e Laura? Eu acho que para ele também está fazendo bem. Eu acho que o Geraldo se encontrou no campo progressista, ligado ao trabalho com o presidente Lula. Eu acho que ele se encontrou.
né? Mesmo ele sendo ainda o famoso picolé de chuchu, hoje tem um pouquinho de sal para quem gosta de sal, tem um pouquinho de doce para quem gosta de doce. Eu acho que a postura do vice-presidente na política hoje é diferente. E o fortalecimento do discurso, Thalita. Eu li essa semana uma matéria, não sei se a Laura e o Edu chegaram a ler, uma matéria publicada no Globo, dizendo que o mercado se reuniu com o Gabriele para perguntar a ele como é que seria possivelmente o Lula 4. Porque o mercado imaginava que o Gabriele falaria, não, o Lula 4 vai ser de arroxo fiscal, a gente vai trabalhar menos, né? O Estado vai ter menos participação. E a resposta do Gabriele foi o oposto. O governo Lula 4 é o governo que pretende ter cada vez mais Estado, incluindo as pessoas e fortalecendo ali a transferência de renda. Então, isso deixou, acredito que o mercado de cabelo em pé, porque acredito que na semana retrasada, quando você estava na China, Thalita, eu comentei aqui que eu imaginava que o Lula 4 talvez fosse o governo mais à esquerda que muita gente queria e que talvez agora no 4 ele faria. E eu acho que essas declarações do Gabriele para os emissários da Faria Lima que foram conversar com ele, traz um pouco disso. E tenho gostado muito do presidente Lula, que tem mostrado, diferente do que o bolsonarismo tenta vender, diferente do que o também idoso Caiado tenta vender, que o presidente Lula está senil, que o presidente Lula não teria vigor, né? Eu queria que o Lula desafiasse essa trupe toda para uma manhã de treinamento com ele na academia, Thalita, porque eu tentei fazer o treinamento do Lula na minha academia e eu não consegui fazer, sendo bem honesto para vocês, eu não consegui fazer, mas estou gostando muito do que está se desenhando, espero que a partir do dia 16, o presidente Lula continue com esse discurso, fortalecendo ainda mais o debate público, para que a gente possa derrotar o bolsonarismo mais uma vez. Eu até estava fazendo um levantamento aqui, que a gente pode conversar mais à frente, eu parei no 14º estado, mas eu estou fazendo um levantamento aqui, o presidente Lula tem liderado pesquisa, até onde eu pesquisei aqui, em 14 estados. Faltam 3 apenas para eu apurar. Mas dos 10 maiores colégios eleitorais do Brasil, o presidente Lula lidera entre 6 e 7, dependendo da pesquisa. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 2022, Bolsonaro venceu em 70 das 92 cidades do Rio de Janeiro. O presidente Lula venceu em 22. Agora eles estão empatados tecnicamente, né? O Flávio está preocupado com isso, porque a gente está falando do núcleo político do bolsonarismo. Mas, enfim, a gente vai desenrolando aqui no decorrer da minha participação. Deixa eu chamar a atenção para as falas de Geraldo Alckmin, já que você o elogiou, inclusive. O vice-presidente entrou no clima da campanha e resgatou, em tom de brincadeira, o apelido de picolé de chuchu durante a convenção nacional do PT. Ao confirmar a candidatura à reeleição ao lado do presidente Lula, Alckmin afirmou que a chapa formada há 4 anos continua dando certo. Foi lançada uma receita de sucesso e 4 anos depois ela continua nos hits de parada de sucesso. Lula com chuchu, vamos presidente! É muito bom, né? O pessoal brincando que ele ouviu que a assessoria de imprensa disse para ele lá no passado, seguiu a risca e conseguiu se reinventar, né? Que bacana. Durante esse discurso, Alckmin também disse que a aliança com Lula teve como objetivo defender a democracia e afirmou que quem perdeu as eleições tentou um golpe de Estado. Tinham como projeto matar aqueles que foram eleitos pelo povo. Imagine se eles tivessem ganho as eleições. Aliás, quem não acredita no voto popular não devia nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro, fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano. Até os discursos dele melhoraram, Laura. Gente, o Alckmin é isso mesmo. Ele se reinventou, é impressionante. Porque o Alckmin era um cara triste. Sim. Vou falar a real, o Alckmin era um homem triste antes. E você vê a verve, você vê o orgulho que ele tem de estar sendo colocado à frente das negociações,
do tarifaço, um cara que está prestando um serviço imenso para o Brasil, né? Quer dizer, então, eu acho que... Não, e não só ele, como a esposa dele, sim, a dona Lu também. Então, eu acho que é uma coisa que fez muito bem para eles. E é isso, no fundo, eu acho que todos esses caras que se elegem para destruir o Estado, eles praticamente são como se fossem vampiros do Estado, né? Então, você vê o Tarcísio. O Tarcísio virou um cara que... O que ele faz? Ele se livra do Estado, ele não administra o Estado, ele é contra o Estado. O Milei, ele é contra o Estado, ele não administra o Estado, ele entrega o Estado. Então, esses caras são eleitos para destruir aquilo que eles, em princípio, deveriam defender. Sim. Então, é claro que ninguém nessa posição fica confortável. É como um vampiro querer que o vampiro seja solar. O vampiro não pode ser solar, porque ele tem que viver da noite, ele tem que viver de sugar, ele tem que viver de destruir, ele tem que viver de matar. Então eu acho que todos esses caras, quando saem desse projeto de morte para pegar e defender um Estado que propicie a melhoria das condições de vida da população, que propicie o desenvolvimento econômico, cultural, enfim, educacional, industrial e tal, é um Estado que cria, um Estado criador. Eles rejuvenescem. O Alckmin é um cara que rejuvenesceu. O Alckmin era um cara que não estava mais no game político. Ele tinha deixado de imaginar ele, e foi um resgate muito legal e que, vamos ser honestos, ele está honrando, assim como a Marina, assim como a Simone Tebet, assim como a Soraya Tronic, assim como... Pô, é incrível a alegria que esses caras traduzem ao pegar e defender esse programa de governo. Completamente diferente da tristeza melancólica de quem só vive da mentira, né? Então, eu acho isso, para falar bem a verdade, eu acho bonito mesmo, eu acho legal ver isso. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu acho que você colocou logo no começo a fala do Edinho Silva, presidente nacional do PT. E eu acho que essa fala é muito importante, e o Edinho é um cara que ele é um grande articulador dessa mobilização da base, das redes e tal. Me lembro na campanha passada, as reuniões que ele fazia online com milhares de influenciadores e tal. Tenho certeza que ele vai fazer agora. E ele joga muito a bola para a militância. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele está propondo mais coisas. Agora é conosco. Então, ele chama a militância para pegar e entrar nessa maré e ganhar essa disputa. Eu acho o Edinho um cara dos mais capazes para fazer e coordenar esse esforço, essa mobilização, que é maior do que qualquer inteligência artificial, é maior do que qualquer algoritmo, porque o algoritmo existe para pegar e pensar na média. E é o militante que faz um meme louco, que faz uma música bacana, que viraliza e tal. Então, eu acho que o Edinho é o cara, o maestro correto desse grande esforço que vai ser feito de fazer essa grande sinfonia, que é o Lula lá no 4º mandato, pegar e virar a sinfonia dominante no Brasil. Quando eu vejo o Alckmin, quando eu vejo Soraya Tronic, quanto tempo perdeu o Brasil nesse caminho para o desenvolvimento com mais igualdade, quando os tucanos lá atrás foram se abraçar com Antônio Carlos Magalhães, com Pimenta da Veiga, né? Com esses caras ex-MDB ou já ex-Arena, com Michel Temer, né? Eles eram abraçados a essa gente e chegaram ao poder abraçados a essa gente. O Lula falou isso ontem de novo, quando ele estava lá rememorando as primeiras campanhas, que uma das que ele falou, que ele dava entrevistas dizendo que ele não gostava de político, não gostava de política e não gostava de quem gostava de política. 15 dias depois ele estava na frente da fábrica fazendo campanha para Fernando Henrique ser senador. Ele falou exatamente isso ontem. E Fernando Henrique ser senador. O PT, quando em 80 se cria, 79 para 80, cria o partido, deixou mais ou menos o que eu faço com essa turma que depois veio a criar o PSDB, que estava em maioria no MDB, né, no PMDB.
Então, que pena que o Fernando Henrique e sua turma se juntaram a uma gangue, se juntaram a uma turma gosmenta, se juntaram a uma turma de Marco Maciel e esse tipo de gente que segurou o Brasil, que tentou vender o Brasil inteiro, né? E que segurou o Brasil. E, infelizmente, pessoas como José Serra, Covas, Alckmin, ficaram nesse meio do caminho e só conseguiram se ver fora do PSDB quando o PSDB vai lá e abraça João Dória. Aí eles falam, aí não dá mais, aí é o fim da linha, aí o partido acabou. Quanto tempo se perdeu, né? Esses caras trabalhando juntos, não sendo um governo de centro-direita, mas sim um governo de centro-esquerda, desde lá no pós-Constituição, o que seria o Brasil hoje em termos de tempo perdido, né? Como essas mudanças que o presidente Lula teve que implementar só no século XXI poderiam ter acontecido a partir de 20 anos antes, com uma transformação que o Brasil hoje, com a confirmação da necessidade que ainda a gente tem de ter esse tipo de governo e de a presença do Estado, quanto a gente não poderia ter andado, né? Sabe, eu sou muito emocionada, né? Eu já falei que eu me emociono com qualquer coisinha, né? Então, ver essa história de Alckmin realmente me deixa muito emocionada de ver a transformação real, o quanto a biografia dele se transformou durante esses últimos anos. Então, assim, é uma história bonita, realmente. E você pensar que tanto o Soraya quanto o Simone Tebet estavam totalmente do lado oposto de Lula na candidatura passada ali, enfim, até em debates ali, né? E hoje estão aí fazendo parte da convenção ao lado de Lula. Isso também é muito bonito de se ver. O quanto, assim, a gente falou muito na eleição passada da frente ampla que Lula conseguiu construir. Agora, eu acho que além disso agora, ele não é uma frente, ele trouxe todo mundo para o lado dele. Então, acho muito interessante, eu fico muito emocionado com esse momento de ver o que a gente conseguiu construir e tem a possibilidade de fazer agora daqui para frente. O segundo ponto, falando sobre essa movimentação de movimentos populares, a Central de Movimentos Populares, que é essa grande central que reúne movimentos populares majoritariamente de moradia, eles estão reativando núcleos de base, né? Então, assim, no país todo agora. Então, nesse momento, esses grupinhos que fazem essa luta por moradia estão sendo reativados para fazer campanha para o presidente Lula. Eu acho importantíssimo, é isso. Os movimentos sociais, nesse momento, realmente atuando junto com a campanha de Lula para movimentar as bases. Acho muito importante. E essa referência que você faz do vampirão, né, de Alckmin ser triste, agora ter mudado, e o Tarcísio também. Eu relaciono muito, achei muito legal o comparativo, porque o que eles fazem, o que a extrema-direita hoje faz, é a necropolítica, né? No final das contas, vai levar a população brasileira à morte. Então, seja privatizando o trem, deixando o trem queimar para matar gente, seja privatizando o Sabesp, deixando a população tomando água suja, que no final das contas vai acabar gerando um problema de saúde e vai acabar levando à morte. Então, é isso. Essa necropolítica dos vampirões que a gente tem assistido, né? E que é o oposto de tudo que a gente, nesse outro lado, busca construir. Então, eu achei muito legal essa imagem que se faz do vampirão. Vampirão que era Alckmin, mas vampirão hoje que é Tarcísio, que é Milei, que tem essa necropolítica, gerenciam isso. O Temer é a figura maior, né, do vampirão, que queria entregar e vender tudo e dane-se o país. Carlito, quero te ouvir também. Eu volto a dizer, né, a questão o bom resultado para o Geraldo Alckmin, né, ter vindo, como brincam os nerds, né, ter vindo para o lado certo da força ou para o lado certo da luz, né, realmente está bem mais animado. Você consegue se empolgar com os discursos do Geraldo Alckmin, que inclusive ele é muito bom em rede social, né, a equipe dele é muito boa, assim, me surpreende bastante. O Geraldo Alckmin serve para quebrar, de certo modo também, em específico em São Paulo, um preconceito no interior que existe contra o presidente Lula, porque a gente sabe que o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, bem como a esquerda, na capital e na região metropolitana, sempre tem uma boa votação, mas quando vai para o interior, essa votação ela acaba não sendo refletida da mesma maneira. E eu acho que o Geraldo Alckmin ele quebra, de certo modo, essa rejeição ao presidente Lula, né? Claro, ele não vai conseguir fazer mágica porque existe uma imagem criada por anos e anos, inclusive pelo grupo que o Geraldo Alckmin fez parte no passado, mas que isso também ajuda, de certo modo, a quebrar essa resistência que a região mais ao sul de São Paulo tem, ali mais no interior de São Paulo tem, ao presidente Lula.
Isso é importante porque a gente precisa ainda lembrar para a população, Thalita, que o bolsonarismo não morreu, né? Porque a gente fala hoje aqui ainda nessa chapa Lula-Alckmin e até hoje tem gente que tem resistência a essa chapa, como teve em 2022, imaginando que não, tem outros caminhos. Eu até estava conversando esse final de semana com um amigo que muita gente que criticava o presidente Lula, dizendo que não existia correlação de forças, que o Lula é um neoliberal vendido, precisou se enquadrar em um outro partido ou em algum partido para poder fazer a disputa política, porque existe uma diferença do mundo real para o mundo ideal. O mundo ideal, evidentemente, seria um Congresso com 513 deputados de esquerda, 81 senadores de esquerda, presidente de esquerda, vice-presidente de esquerda, 27 governadores e governadoras de esquerda, as assembleias estaduais de esquerda, prefeitos de capitais de esquerda, mas o mundo real é diferente do mundo ideal. E no mundo ideal, no mundo real, a gente precisa fazer conta, a gente precisa montar estratégia para entender como é que se dará o caminho para esse pleito. O que me dá segurança é que nesse intervalo que a gente estava aqui, eu terminei aquela conta que eu estava fazendo aqui, né? Sobre os estados que o presidente Lula está liderando. O presidente Lula lidera hoje em 14 estados, empata numericamente em 3 e perde para o Flávio Bolsonaro em 10. Porém, desses 10 estados que ele perde para o Flávio Bolsonaro, pelo menos 2 ali tem uma margem de erro que dá um empate, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que o presidente Lula aparece com 30 e o Flávio com 32. E isso é importante a gente trazer também, Thalita. Por quê? Porque a gente consegue ver que quando a gente tem esse resultado ali do presidente Lula liderando em 14 estados, inclusive o presidente Lula lidera ali em 2 estados da região sudeste e empata em outros 2, né? Que é São Paulo, ele empata praticamente com o Flávio, e lá no Rio de Janeiro estão empatados. Então, assim, isso serve para quebrar duas místicas que foram criadas com o presidente Lula. A primeira é de que o Sudeste odeia o Lula e odeia a esquerda. Tá claro que não, né? Senão o presidente Lula teria uma diferença muito grande do Flávio Bolsonaro e não venceria em alguns estados. E a segunda, que o Lula faria um péssimo governo. Porque se você vê o presidente Lula em um cenário que ele ganha em 14 estados, empata em outros 3, que isso pode ser... Inclusive, empata, mas ele pode vencer. O presidente Lula pode estar com a vantagem aí de 17 estados onde ele pode vencer para o Flávio Bolsonaro. Isso mostra o quê? Que apesar das críticas que o presidente sofreu e sofre até hoje, a resistência ao presidente Lula tem diminuído. E eu acho interessante, Thalita, por que não se conta votos válidos em algumas pesquisas? Eu já fiz essa crítica na semana retrasada aqui e vou fazer de novo. Eu queria entender por que as pesquisas não contam votos válidos. Será que é porque em algumas pesquisas a proximidade da vitória em primeira instância está ficando cada vez maior? Será que esse é o motivo? Aliás, o Carlito apresentou essa contagem que ele fez. Quem fez uma contagem parecida também com essa foi o Felipe Nunes, da Quest. Lula está melhor do que em 2022 em 8 dos 10 estados pesquisados pela Quest. A conclusão é do Felipe Nunes, ele é CEO do Instituto, que analisou os resultados das pesquisas estaduais divulgadas na última semana. Em artigo publicado no Globo, Nunes defende que a comparação entre os dados atuais e a eleição passada deve considerar o total de eleitores aptos a votar e não apenas os votos válidos. Com esse ajuste aí metodológico, o levantamento mostra que mesmo em estados onde tradicionalmente enfrenta maior resistência, como Goiás e São Paulo, Lula apresenta desempenho estimado superior ao registrado na última disputa presidencial. Esse estudo também faz uma simulação com base nas intenções de voto atuais. Lula receberia aproximadamente 47,1 milhões de votos nesses 10 estados pesquisados. São 2,2 milhões a mais do que o obtido no pleito passado, de 44,9. O artigo chama atenção, no entanto, para um fator que pode influenciar o resultado final, que é a abstenção. De acordo com Nunes, historicamente, o eleitorado de Lula apresenta maior propensão a deixar de comparecer às urnas, o que pode fazer com que a intenção de voto mais elevado não se converta integralmente em votos válidos. Mas tá aí, acho que um levantamento como esse, feito pelo CEO da Quest, que mostra que é isso. Hoje, Lula teria mais votos do que nesses estados pesquisados do que em 2022, mostra um cenário muito interessante.
que chama a atenção. Chama a atenção porque as pesquisas mostram aí um índice que tem ficado bastante próximo entre Flávio e Lula. Mas na contagem, na somatória total de votos, Lula então tem mais votos do que em 2022. É interessante esse cenário todo, Laura. Bom, é muito interessante, eu acho que corrobora esse perfil que a gente está traçando dessa eleição. Eu só queria acrescentar um dado que eu acho que é muito importante em função desse histórico que o Edu colocou, de como a gente teve tantos enganos, tantos erros políticos no último período no Brasil, e como nós estamos com o Lula com a possibilidade de corrigir esses erros. E eu acho que é muito interessante a gente ver uma espécie de maturidade que o Brasil alcança, e ainda está no processo, sobre o papel do Estado. Né, Edu? Quer dizer, até um tempo atrás, você falava papel do Estado, levantava um monte de gente e falava: o Estado tem que acabar, o Estado tem que se reduzir ao mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. O Estado não tem motivo para existir, o Estado é um lixo. Eu me lembro que eu trabalhava na Folha e tinha até uma série que eles faziam, que era assim: menos governo, menos miséria. Ou seja, quanto menos governo tiver, menos miséria teremos no Brasil. E isso foi cantado em verso e prosa, como se fosse a salvação do Brasil. Tem que acabar com o governo para que o Brasil possa crescer e possa acabar com a miséria. O que a gente está vendo hoje, a partir da economia mais poderosa do mundo e a que mais cresce, é o seguinte, é que o problema não é ter menos Estado, é ter um Estado comprometido com o desenvolvimento, como é a China. Né? Quer dizer, um Estado que investe em cultura, investe em educação, investe na indústria, investe investe inclusive em salvar setores da indústria, setores do agronegócio, setores não sei o que lá, contra a sabotagem que o Trump está fazendo. Então, por exemplo, eu acho engraçado, todos esses caras que sempre falaram menos governo, menos miséria, a hora que o Lula fala assim: precisamos apoiar os setores que estão sendo punidos pelo tarifaço do Trump, aí todo mundo aplaude. Ou seja, mudou. Até quem era muito contra, que falava: isso aí é gasto, né? Os gastos do governo. Você vê que esse discurso do gasto do governo, que nos nossos governos não era gasto, era investimento. Era investimento em quê? Na educação, investimento em saúde, investimento no agronegócio, investimento na indústria. Então, nós estamos vendo que isso, em vez de enfraquecer o Brasil e de aumentar a miséria, tem fortalecido o Brasil no contexto das nações e tem conseguido reduzir a miséria, reduzir a dependência econômica, reduzir... Então, é um Estado que a gente... Nós estamos aprendendo. Olha, o Irã, como é que o Irã está se defendendo? É um Estado forte. Como é que a China está se defendendo? É um Estado forte. Como é que o Brasil vai se defender? É com um Estado forte. Agora, um Estado que preste contas para a população. Nós não estamos defendendo uma ditadura, estamos defendendo um Estado que ajude o país a desenvolver as suas potencialidades. É isso que o Lula está fazendo. E é por isso que, de repente, não sei se você repara, ainda vem uns articulistas, uns colunistas falando: mas os gastos do governo. Mas, via de regra, toda aquela... Isso hoje... Vamos lembrar que a Dilma sofreu impeachment porque pegou um dinheiro que ela ia receber para pagar o Bolsa Família, lembra? Isso é pedalada, e ela caiu. Hoje em dia ninguém não passa pela cabeça de ninguém, porque nós sabemos que o governo tem que apoiar os setores que estão mais vulnerabilizados, e é isso que está acontecendo hoje, beneficiando empresários. Então eu acho que tem um amadurecimento do Brasil sobre qual tem que ser o papel do Estado. Não é acabar com o Estado, sim, como o Milei quer, como o Milei está fazendo, e como o Flávio aqui no Brasil vai fazer, ele vai destruir o Estado. Aqui no Brasil eu acho que tem um amadurecimento da elite, inclusive, dos pobres nem se diga, mas da elite, inclusive, que você precisa ter um Estado forte, um Estado que possa fazer frente a toda essa briga. Sabe que eu estava vendo agora um jornal aí, apresentando, achei desonesto, apresentando
os gastos de Lula e os gastos de Jair Bolsonaro nesse ano de eleição e como eles estão quase se equiparando. Só que é desonesto porque isso, Lula sempre teve políticas dessa forma, ele sempre foi, teve um governo, um estado, que é isso, ele olha para o mais pobre, olha para vários setores e tenta realmente se colocar enquanto estado. Jair Bolsonaro nunca teve um estado desse jeito. Então, é desonesto você fazer esse comparativo. Foi só no ano final de eleição que se bancou um monte de coisa, se jogou grana aí para todo mundo. Então, como assim fazer esse comparativo, sabe? Compara o governo, entre aspas, de Paulo Guedes e o governo de Haddad, né? Compara um com o outro. O que queria dizer Paulo Guedes? O que queria dizia o Haddad, para ficar no cerne da coisa econômica, não é? Um governo que tem no Estado um aportador importante na economia contra um que falava que o Estado tinha que acabar. Quem diz que o Estado tinha que acabar não pode pegar o do final do governo para ganhar a eleição e botar dinheiro do Estado na mão das pessoas. Sim. Por quê? Porque é golpe eleitoral. Agora, quem sempre faz isso e continua fazendo ao longo do último ano, ou estabelece a partir de bases, estabelece no último ano a possibilidade de fazer com que aquilo que foi criando base nos anos anteriores, isso não é estelionato eleitoral, isso não é gastança, isso é executar o governo para o qual foi eleito. É bem diferente, exatamente isso que você está falando. E por causa disso que eu acho que esse ano a campanha tende a beneficiar, em termos de voto, ainda mais o presidente Lula. Porque as pessoas não lembram que as coisas caem do céu. E também não lembram, ou porque não sabem, ou porque não lembram, as figuras políticas que estão envolvidas no negócio aí. A corrupção. Tem muita gente que não vê ainda jornal, não participa da vida política do Brasil, a não ser no momento de decidir seu voto. Tem muita gente que decide nas 3 últimas semanas e muita gente que decide nos 3 últimos dias. E essas pessoas vão estar sujeitas, a partir de agora, dia 16, a uma campanha política que obrigatoriamente vai lembrar do caráter de algumas pessoas, do patriotismo de alguns outros, do que foi a pandemia, eu acho que não pode deixar de ser lembrado, e do que as ações políticas do atual governo fazem com relação ao bolso das pessoas. Então eu acho que não tem como, não é que não tem como, as coisas pode vir um cometa, a gente nunca sabe, mas em seguindo um caminho normal das coisas, quando você fala na campanha política, o Lula... O cara foi candidato 7 vezes, ele estava lembrando ontem também. Ninguém tem nada para descobrir do Lula. Ninguém tem nada para descobrir, nem para bem, nem para mal. Você já sabe quem é o Lula, você já sabe como é o governo do Lula. E você está vivendo o último governo do Lula, o mais recente governo do Lula, ele quer que tenha mais um na frente. Enquanto que você ou não sabe quem é Flávio Bolsonaro, ou precisa lembrar o que fez o pai dele, Bolsonaro, no governo anterior. Então, a naturalidade, a normalidade seria o antipetismo. O cara é antipetista hoje, amanhã e vai ser depois. Mas ele não vai ser antipetista por causa da campanha política. Ele já é antipetista. Então a tendência é que o presidente Lula ganhe votos e não perca na campanha. A gente já sabe quem é Flávio, precisa lembrar do pai dele e ainda tem o que descobrir que não vai ser positivo para ele. Então também tem esse saldo. Tudo né? Isso. Carlito, para você. Eu acho que o caso do Rio de Janeiro é bem sintomático para essa compreensão, porque você ter um estado que o pai do Flávio venceu em 70 dos 92 municípios em 2022, o presidente Lula venceu só em 22, e agora você tem um empate, isso mostra como é que está complicada a situação do Flávio Bolsonaro. Ontem, por exemplo, eu estava vendo ele participando de uma sabatina num canal aí, e assim, ele incorporou o Bolsonaro mesmo, né? As mesmas teses que o pai trazia, inclusive no mesmo programa que o pai participou, as mesmas teses foram replicadas, com a diferença, né? Aquele jeito truculento, grosseiro do Bolsonaro, para um público, aparentava ser mais carismático para um determinado público. O Flávio não tem, entre aspas, esse carisma. Outro fator também, né? O Flávio... ele é escolado, diferente do pai. Apesar de ele se fazer de burro, de truculento, ele não tem essa truculência que era típica do pai dele, que vinha de outra época. Então, para mim, tem 4 pontos fundamentais, Thalita. Primeira, a questão do Flávio Bolsonaro perder para o presidente Lula em todas as regiões, numericamente, e só vencer no Sul, né? Isso é algo muito sintomático. Segundo, o Flávio Bolsonaro é o único candidato do bolsonarismo que perde para o presidente Lula em várias pesquisas, tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino, mostrando que ele não consegue ter força nem entre os homens, tá?
Isso é um ponto importante. Segundo, o empate que o Flávio Bolsonaro tem tido contra o presidente Lula em estados que ele ia muito bem ou que o pai dele ia muito bem, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, o caso de São Paulo, para mim fica bem claro isso também, e em outros estados, mais na região ao centro do país, que o resultado do Flávio Bolsonaro também não é muito bom. Então, assim, para mim isso é bem sintomático. E o fator que eu acredito que o Pablo Marçal contribuiu, né, citando o Pablo Marçal aqui, foi com a rachadura do bolsonarismo, né? Até 2024, se imaginava que o bolsonarismo era uma pedra sólida e que o Bolsonaro arremessava aquela pedra para onde ele queria. O Pablo Marçal, em 2024, em São Paulo, provou que não, que dá para quebrar essa pedra e fracionar essa pedra. E aí você tem o Pablo Marçal provando isso, o Nicolas, que quer, acredito, colocar em prática no próximo pleito o nicolismo, também fazendo isso, e a confirmação da candidatura da Michelle, Thalita, para mim é fundamental. Eu vi algumas pessoas comentando o seguinte, a Michelle não será candidata, porque se ela for candidata, ela vai ajudar o Flávio. A Michelle está sendo candidata, não é para ajudar o Flávio, é para que o plano político dela seja consolidado. Aí você vai perguntar para mim, como assim, Carlito? Ela já tem um plano político que eu, Carlito Neto, pelo menos já decifrei. Qual que é o plano político da Michelle na minha percepção? O PL tá com rusgas ali com a Michelle e o Republicanos, partido, entre aspas, crente, já que pertence à Igreja Universal, tem um pastor como dono, já convidou a Michelle para ir para lá. Quem já tá lá? A Damares, que é evangélica, a Michelle pode ir, o Marcos Pereira tá lá, um monte de evangélicos estão lá. E o plano para 2030 é que o Tarcísio seja candidato à presidência pelos Republicanos. Em 2026 agora, Thalita, a governadora do DF, Celina Leão, do PP, será candidata à reeleição. Então ela não pode disputar de novo em 2030, por quê? Porque apesar desse mandato agora, de abril, fevereiro, até o final do ano, ser um mandato tampão, isso conta como ocupação do cargo. Então, ela indo disputar a eleição em outubro, isso conta como a segunda eleição dela. A Damares Alves tem um mandato que acaba em 2030. E aí é onde eu acredito que a Michelle pode ter essa mobilização, ou essa movimentação. Qual que é a estratégia que eu acho que está sendo montada? Em 30, a Damares pode se lançar candidata a governadora do DF, com o apoio de Michelle e de Celina Leão, e a Michelle vai disputar a vice-presidência com o Tarcísio, ou até mesmo a presidência. Por quê? Porque o Flávio sendo derrotado, o Eduardo já está fora da corrida eleitoral, porque apesar da mentira que ele contou para o povo de São Paulo, como ele é um bandido condenado criminalmente, ele não tem direitos políticos, estão suspensos. O Carlos Bolsonaro tende a perder a eleição no Rio Grande, em Santa Catarina, e a gente vai ter, com sangue de Bolsonaro, no máximo, Jair Renan. Imagina os discursos épicos do Jair Renan no púlpito do Congresso Nacional, falando para os cidadãos brasileiros ali, né? Para o sistema de Brasília, né? Imagina ele discursando. Então eu acho que a Michelle já entendeu isso. A Michelle é jovem para a política, Thalita. Ela é muito jovem. E para a Michelle, ela perde alguma coisa? Em absoluto. Ela vai ganhar a eleição, tudo leva a crer no DF. Aí se acontecer, como eu estou imaginando, Damares candidata, ou a própria Michelle em 2030 candidata a governo no DF, se perder, não muda nada, porque o mandato de senador são 8 anos, então ela teria mais 4 anos para trabalhar para o pleito de 2024, sendo vice do Tarcísio, apoiando a Damares, apoiando a Celina Leão e montando, olha que interessante, entre aspas, uma frente de mulheres bolsonaristas protagonistas que não se submetem aos interesses de homens como Flávio Bolsonaro. E aí já chuta politicamente de cara Júlia Zanata, Bia Kicis e a própria Carol Detoni, que só fazem aquilo que o clã Bolsonaro quer. É um plano ambicioso de Michelle Bolsonaro, mas eu não duvido nada, concordo com você, Carlito. Aliás, deixa eu trazer detalhes sobre a convenção do PL. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ginásio do Ibirapuera vazio durante o discurso do governador Tarcísio de Freitas na convenção que oficializou a candidatura à reeleição no estado de São Paulo. Ao longo desse evento, parte do público deixou o local antes do encerramento e as arquibancadas passaram a apresentar espaços vazios. Jornalistas que fizeram a cobertura disseram que alguns integrantes da assessoria do governador teriam pedido que esse esvaziamento não fosse destacado nas reportagens. O ginásio recebeu lideranças da base aliada no evento que marcou a oficialização da candidatura de Tarcísio à reeleição.
Durante a convenção, os discursos foram marcados por críticas ao governo do presidente Lula e ao candidato Fernando Haddad. Já as propostas para um eventual segundo mandato tiveram menor espaço ao longo do evento. E vou juntar isso à convenção, então, que trouxe Michele Bolsonaro como candidata ao Senado pelo Distrito Federal. O anúncio foi feito pelo senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro durante a convenção do PL em Brasília. Michele não participou do evento por estar internada com um quadro de enxaqueca. Na mensagem lida por Flávio, ela confirmou a candidatura e afirmou que estará ao lado dele durante a campanha eleitoral. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que chegou a ir ao hospital para tentar levar Michele ao evento, mas a ex-primeira-dama não tinha condições de comparecer. A ausência mantém em aberto a expectativa pelo primeiro encontro público entre Flávio e Michele após a crise familiar. Conveniente para Michele Bolsonaro estar internada nesse momento, ter a sua candidatura lançada de qualquer forma, ocupar o holofote, porque está lá com fotinho internada, e fazer Flávio Bolsonaro ler uma carta em que ela se lança a senadora. Laura. Ela estava com a dor de cabeça, não tenho dúvida. Ah, sim. Gente, longe de mim querer desqualificar um problema que pode ser um problema médico, mas é isso, o que assombra é a coincidência, né? Quer dizer, Michele fica uma enxaqueca, garota enxaqueca, né? Garota enxaqueca. Michele fica com uma enxaqueca, olha a cara de enxaqueca. Carinha dela. Tá com uma carinha de enxaqueca mesmo, né? Mas o Edu tem razão, ela tem motivo para estar com enxaqueca. Dor de cabeças, várias. Olha a quantidade de problema que essa família traz para... Bom, eu queria saber quem é que está cuidando do Jair. Isso, quem está fazendo a comida do galego. Porque o Jair, ela não pôde vir a outra convenção, porque ela tinha que ficar cuidando do Jair. Mas agora que ela está no hospital, quem é que está cuidando do Jair? Quer dizer, é isso. E o legal de você observar é como sempre são intercorrências médicas, né? Quer dizer, desde a facada, nós temos, assim, o hospital é o último refúgio dos bolsonaristas. É verdade, Patriotismo é o último refúgio dos canalhas, o hospital é o último refúgio dos bolsonaristas. Os bolsonaristas, quando tudo deu errado, você vai para onde? Corre para o hospital, meu, porque aí vai... Não, então é isso, eu acho que... eu respeito, claro, ela pode estar mesmo doentinha e tal, mas é isso, né? Quer dizer, a coincidência das intercorrências médicas do bolsonarismo é uma loucura, né? É uma loucura porque é tudo que você espera que vai acontecer. Vai ter alguém vai cair doente, ou o Flávio, ou o Jair Renan, ou o Jair, enfim, é isso. Então eu acho que o problema deles é como tá de pé sobre os dois pés, defendendo alguma coisa, eles não têm nada para defender. E ontem, queria só reforçar, o programa Canal Livre, né? Canal Livre, né? Isso. O programa Canal Livre desmoralizou o Flávio Bolsonaro de uma maneira inequívoca, assim. A repórter, e a gente tem que falar dos repórteres quando eles falam a coisa certa. Isso. A repórter Adriana Araújo pegou e falou claramente: o senhor está mentindo sobre as urnas eletrônicas. Eu juro, olha, o Jair já foi ao programa, mas ele nunca enfrentou um questionamento dessa natureza. Isso. O senhor está mentindo. Ela falou em alto e bom som e ele ficou apoplético. Porque o que ele ia dizer? Ela pegou e citou, olha, essa história da urna, do fabricante venezuelano, é mentira, o senhor está mentindo, esse fabricante nunca fabricou as nossas urnas eletrônicas. Então, foi um negócio, juro, não foi igual ao outro, até foi no mesmo programa, mas a atitude do jornalista, é isso que eu acho, tem um amadurecimento aí no Brasil, a gente tem um histórico. Antes você podia pegar e falar as urnas eletrônicas, falava qualquer coisa e a gente acreditava, até a gente acreditava. Agora não, agora... Teve auditoria, teve investigação, essa urna eletrônica chegou, a tal da urna venezuelana, sim ou não? Quer dizer, hoje o cara pega em frente. Eu acho que esse aprendizado histórico é a grande dificuldade do Flávio.
Porque nós já sabemos que eles mentem, que eles falsificam, que eles tudo isso. Então, o enfrentamento que ele sofreu, o Jair não sofreu há 4 anos. É essa que eu acho que tem um canal que não é de oposição, não é petista, não é comunista, não é nada disso. E ele teve que enfrentar esse questionamento seríssimo de uma jornalista. E achei interessante que foi uma jornalista. Aliás, só aproveitando que você tocou nesse assunto, nessa mesma entrevista, a Adriana Araújo pergunta para o Flávio Bolsonaro sobre o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, né? E Flávio, ele humilha o próprio irmão. Porque ela pergunta assim, quando as tarifas saem, Eduardo Bolsonaro vai às redes celebrar que assim, o Brasil estava sendo taxado pela articulação que ele tinha feito. O que você acha disso? E o Flávio Bolsonaro diz assim, imagina, é o presidente dos Estados Unidos, você acha que ele tem alguma ingerência sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele humilha o irmão, ele acaba com a narrativa criada durante todo esse tempo pelo irmão lá nos Estados Unidos. Tudo que o irmão tentou construir era que ele tinha minimamente uma porta de entrada na Casa Branca e que tinha conseguido influenciar o presidente dos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro desmonta isso com uma simples resposta. Extraordinário. Falo que eles têm um problema conjunto de inteligência. Vocês ficam bravos comigo. Vocês falam que eu estou menosprezando. Mas aquele não tem pra onde ir. Eu entendo o Flávio nesse momento. Ele vai falar o quê? O que ele vai falar? Sim, realmente, olha o poder que meu irmão tem. Ele é aqui, ó, com Trump. Não. Se ele fosse inteligente, ele não ia em nenhuma entrevista. Mas Também ainda tem bem isso. que ele é burro. Ainda bem. É isso. Carlito? Eu tô rindo aqui porque eu vi um vídeo também do Eduardo essa semana dizendo que, ontem inclusive, que ele tinha parado na estrada para falar no celular e gravar um vídeo, porque ele podia fazer aquilo e sabia que não seria roubado. Eu queria convidar o Eduardo para conhecer alguns estados do Nordeste, como por exemplo Sergipe. Aqui em Aracaju a gente anda com o celular na rua, grava conteúdo na rua sem ser roubado. Eu acho que faltava para ele conhecer o próprio país. E aí eu tenho que concordar com o ex-deputado Julian Lemos. O Eduardo Bolsonaro nunca gostou do Brasil. O sonho dele sempre foi morar nos Estados Unidos. Há um tempo atrás ele publicou um vídeo, Thalita, dizendo que entrou no mercadinho e que no mercadinho não tinha ninguém para atendê-lo, que ele pegava o produto e saía honestamente. Eu fui aqui, inclusive, em Aracaju, em um mercadinho que tem o mesmo modelo e fiz a mesma coisa. Entrei lá, peguei meu produto, passei no caixa, paguei e saí. Ou seja, ele não conhece o próprio país. Ele não conhece o próprio país. E eu suspeito, inclusive, Thalita, que a consciência do Eduardo Bolsonaro está começando a voltar para a realidade agora. Ele está começando a entender o que ele fez, a gravidade do que ele fez, que o irmão dele provavelmente vai perder. Eu creio, inclusive, na possibilidade ainda de primeiro turno de derrota, porque tem algumas coisas que eu acredito que virão à tona ainda entre final de agosto, primeira quinzena de setembro, contra o Flávio Bolsonaro, que eu acho que os adversários devem, e até aliados que não querem o Flávio eleito, também devem ter ali guardado para soltar no início da corrida eleitoral, para fragmentar ainda mais a imagem dele, e ele entendeu que ele vai morrer nos Estados Unidos da América. Ele entendeu isso. E que detalhe, se a casa continuar caindo como ele imagina, por exemplo, eleição de meio de mandato nos Estados Unidos da América, a tendência é que o Trump perca a maioria nas duas casas. Logo, perca também a eleição que vem para presidente dos Estados Unidos da América. Com isso, os aliados que ajudam a manter ele lá, talvez não teria mais interesse em mantê-lo lá. Aqui no Brasil, a mesma coisa. O plano deles para o Senado está indo muito ruim para o Senado, para a presidência da República, para alguns governos de Estado. Então, assim, ele entendeu, não vou dizer a palavra, mas a M que ele fez na prática, e por isso que ele começou a chorar. Eu olho para o Eduardo Bolsonaro, assim, eu não quero acusar, evidentemente, ele de nada, porque eu seria irresponsável, mas eu custo acreditar que ele esteja sóbrio quando ele grava alguns vídeos. Você olha para a cara dele, aquela cara de desesperado, como se ele tivesse ou usando algum psicotrópico ou usando algum alucinógeno, eu não sei. Ele não aparenta estar em condições normais. Você vê que todo vídeo que ele grava, ele está com o olhar muito alucinado, está muito viajando, né? Enfim, eu prefiro não levantar algumas teorias aí, mas concordo com você.
Inclusive a maneira que o Flávio falou, né? Ele fez assim, que é isso? Você acha que meu irmão... Ele só faltou falar, meu irmão Zé Ninguém, que gosta de dizer muita coisa na internet, mas na prática não é nada. Ele só faltou falar isso na prática sobre o Flávio, sobre o Eduardo, porque quem viu a resposta do Flávio foi assim. E eu quero parabenizar a Adriana Araújo aqui, né? Pelas batidas que ela deu, né? Tecnicamente falando. O Mitre também, né? Que foi lá e desconstruiu, inclusive mostrando as mentiras que o Flávio Bolsonaro citou, e assim, ele tentou replicar o pai e saiu muito ruim, muito. Olha, deixa eu trazer uma notícia que pintou agora e que reforça algo que a gente tem comentado durante essas últimas semanas, que a campanha para conseguir desviar foco do noticiário vai ser gigantesca. Olha só, acaba de sair essa notícia, a PF pede abertura do 3º inquérito contra Lulinha ao STF. A apuração agora é por suposto tráfico de influência no governo federal em favor de empresas parceiras. As outras duas foram na semana passada autorizadas por André Mendonça, né? 2 inquéritos, ambos por tráfico de influência e corrupção, sendo um em tese no Ministério da Saúde e outro no Dataprev, 2. E agora a gente tem um 3º. A gente tem aí, eu conversei com a Laura no final de semana, né? As capas dos 3 principais jornais do país na sexta-feira. Os 3 traziam a mesma notícia em relação a Lulinha. Mendonça autoriza a PF a investigar Lulinha por tráfico de influência. Veja só, não tem uma vírgula, um ponto de diferença. É a mesma manchete nos 3 principais jornais do país. A gente teve 2 inquéritos durante esses últimos dias e agora a PF pede um 3º inquérito contra Lulinha. Gente, está ficando de uma forma tão descarada essa perseguição, que a gente não sabe nem do que se trata mais, é isso. Se eu contar para qualquer um no meio da rua que tem 3 inquéritos, ela vai, como assim, 3? Mas do quê? A mim, assim, tanto quanto ser exatamente os mesmos termos, o que me impressiona você falar do amadurecimento, mas nos aquários das redações isso não chega da maneira que deveria chegar. Porque é essa a principal notícia? Que dia que foi? Na sexta-feira? Essa é a principal notícia da sexta-feira? Foi o que mais importante aconteceu no mundo para ser a principal manchete dos jornais, tanto do Rio quanto de São Paulo? Foi? Não. Eu nem sei qual foi. Vou trazer aqui pra gente. Olha, a gente teve, por exemplo, na sexta-feira o nosso jornal. Eu vou fazer esse comparativo. A gente abriu falando sobre Ceuta. Aqui, foi uma invasão de 50 mil pessoas em 24 horas a uma ilha espanhola na África. Uma ilha não, um esclave espanhol na África. Daí a gente teve também, quer ver? Vamos lá. A gente teve o Flávio... mas isso foi durante o dia, não dá eu precisava pegar o de quinta-feira também, né? A Tereza Cristina dizendo não para o Flávio. Depois de ele ter dito, não, já está tudo certo, ela vai ser minha vice. E daí o partido, Republicanos, não deixa a Tereza Cristina ser vice dele. O que mais a gente tem? Continua o debate sobre o uso de IA na convenção do PL. A gente teve novidades também na sexta-feira. Teve uma infinidade de notícias. Eles destacaram realmente a investigação sobre Lulinha, Laura. Não, eu sou jornalista há mais de 30 anos e, de fato, isso aqui você enterra o jornalismo brasileiro. Claramente, isso aqui foi combinado. Isso aqui foi combinado com quem? Com um setor da Polícia Federal que pegou e falou, olha, tem que dar desse jeito. Vamos reparar só, gente, vamos reparar. Todos eles dão... não dão a coluna inteira, a largura inteira do jornal, menos uma coluna, né? Então, no caso da Folha, são 5 colunas, aqui são 4 colunas, mas é sempre uma coluna menos. 2 linhas. É impressionante. Quando eu me formei no jornalismo, a ideia era a seguinte, eu tenho que derrotar o Estadão, era o Estadão. Então, eu sou da Folha, eu tenho que pegar e ter um furo em cima. O Estadão vai dar uma coisa, eu vou dar outra. O Estadão, a Veja vai falar que o PC Farias
foi assassinado pela mulher, eu vou dizer que não sei o que lá, porque eu tenho uma apuração própria, independente, não sei o que lá. Os ventos no Rio estão ali embaixo, foi na véspera. Quinta-feira teve aquela ventania no Rio. Gente, é inacreditável o que isso significa. Isso significa o seguinte, tem um setor da Polícia Federal manipulando e organizando a cobertura dos jornalões. Eu falo isso com tranquilidade, porque isso aqui é impossível de ser obra do acaso. Isso não é obra do acaso. Mendonça autoriza PF a investigar Lulinha por tráfico de influência. Todas as letras coincidem, todos os espaços coincidem, é inacreditável. É simplesmente a derrocada do jornalismo brasileiro. Isso me lembra o quê? Me lembra a Lava Jato. Como é que era a Lava Jato? A Lava Jato era o seguinte, ficavam daqueles prepostos do Sérgio Moro e do Dallagnol, ou eles mesmos, dando coletiva para fontes privilegiadas. Coletiva em off, que eles chamavam. Que era o seguinte, chamava os repórteres, os diretores dos jornais e passava, olha, a letra é essa, é para publicar isso. E a gente teve, durante a Lava Jato, várias manchetes coincidentes como essa. Várias manchetes coincidentes como essa. Então, isso aqui é sinal de que nós temos, sim, dentro da Polícia Federal, um grupo que está disposto a pegar e manipular o noticiário e pegar e colocar a opinião pública contra o Lula a partir dessa narrativa. Aí sim é narrativa, porque não tem um fato concreto contra o Lulinha. Então, para mim, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo e mostra só que eles não estão de brincadeira. Que essa coisa, olha, tem lá a ombudsman criticando isso, criticando aquilo, mas a direção dos jornais está alinhada com um projeto de pegar. Eu não acho mais que o projeto deles seja derrotar o Lula. O projeto deles é acuar o Lula para tirar do Lula algumas concessões para eles no próximo período. Já sabem que o Lula vai ganhar. Agora, o Lula não pode ganhar prometendo, como você falou antes, olha, vocês acham que vai ser o Lulinha Paz e Amor? Não, vai ser um Lulinha mais radicalizado. Porreta. Eles não querem o Lulinha mais porreta. Eles querem o Lulinha mais medroso. Sim. É isso. Eles estão agora querendo salvar os anéis, salvar alguma coisa, porque sabem que a derrota virá. Então, eles vão desgastar o Lula para que o Lula chegue lá não tão à vontade para fazer o que precisa ser feito no Brasil. Eu ouvi também uma leitura de que os títulos, assim, iguais, eles mexem com os algoritmos. Você consegue um alcance maior para uma manchete quando você realmente, são 3 jornais trabalhando a mesma manchete, os algoritmos vão identificar isso e vão, talvez, impulsionar de uma forma mais eficiente. Mas tem essa questão combinada que também mexe com um fator rede social e impulsionamento. Carlito? Eu vou trazer algo até mais grave que eu vou mostrar aqui, porque acho que ficou tão feio, Laura, que a jornalista precisou até alterar o título da matéria. Olha o material publicado, deixa eu só diminuir o brilho aqui, publicado por um veículo lá do sul do país. Olha o título aqui, ó. Acusado, Lulinha precisa provar que é inocente. Meu Deus do céu! Sim. Aí isso pegou tão mal, eu acredito, que ela mudou o título. O título agora da mesma matéria está assim: Lulinha precisa provar que é inocente, porque na política inverte-se o ônus da prova. Em lugar nenhum se inverte o ônus da prova. É esse nível de descaramento, como a gente fala aqui no Nordeste. É um absurdo, né? Diga, Carlito, complemente. Lulinha, quer dizer, o princípio, o presunção da inocência diz o quê? Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, e quem tem de provar a culpa de quem está sendo acusado é quem está acusando a pessoa, não é o inocente que tem de provar que é inocente. Mas quando envolve a família do presidente Lula, esse ônus se inverte. Não é que na política se inverte, é que nesse caso envolve a família do presidente Lula. A TVT, em 2016, eu até rememorei a Thalita essa matéria há 2 meses atrás, fez um vídeo provando que o Lauro Jardim
publicou uma matéria falsa contra o Lulinha. Lá no final de 2015, o senhor Lauro Jardim, na sua estreia praticamente ali, como destaque, né? Se não me engano, foi até a matéria de estreia dele no Globo. Ele disse que o lobista Fernando Baiano tinha delatado o Lulinha e que o Lulinha teria recebido 2 milhões de reais. Quase um mês depois, ele fez uma errata dizendo que não, erramos. Lulinha não foi citado na delação do Fernando Baiano. Mas a matéria está no ar até hoje. Por que não removeu a matéria? Porque está lá bem pequenininho, Laura, embaixo assim, ó, erramos. Agora a matéria, o título está lá até hoje. Então assim, é um modus operandi. Eu, Carlito Neto, fui vítima em 2024 do Grupo Globo. Segundo o Grupo Globo, eu com um monte de influenciador que eu não converso, que eu não tenho relação, faço parte do gabinete do ódio do PT. Aí vocês perguntam, como é que eles provaram isso? Pegaram um influenciador aqui, outro influenciador ali, montaram o cenário e falaram, olha, Carlito Neto, fulano de tal, cicrano de tal, fazem parte de um gabinete do ódio do PT. A pesquisa foi tão vagabunda, Thalita, que tinham 2 influenciadores que a gente teve problemas na justiça, um eu processei e o outro me processou, e eles colocaram que a gente está dentro desse universo do gabinete do ódio. Imagina a paz, né, Laura, que deve ser nesse gabinete do ódio, com gente que eu não falo, com gente que eu processei, com gente que me processou. Deve ser uma maravilha, né, essa reunião nossa do gabinete do ódio. Eu fui vítima do Jornal Globo 2 meses antes da minha eleição em 2024 para vereador aqui em Aracaju, e isso foi usado contra mim na campanha, dizendo que eu era membro do gabinete do ódio do PT. Então, assim, eu fui vítima disso. Imagina o Lulinha, né? Eu não sou ninguém comparado ao Lulinha, né? Se eu fui vítima, imagina ele. Que campanha, né? Diga, Laura, claro. Eu acho que você mencionou esse negócio de Ceuta, que foi uma coisa épica, um negócio assim, é uma imagem bíblica, hein, gente? Vamos falar a real? Sim. É uma imagem bíblica, aquelas pessoas entrando ali, aquela multidão, um caos na Europa toda, um monte de repercussões internacionais. E é preciso a gente dizer, hein? Está cada vez mais difícil você poder acompanhar a realidade lendo jornais. Mas isso né? Quer dizer, vira um texto legenda, um negócio que vai derrubar governos, que vai mudar o mapa eleitoral da Europa, isso tudo bem, vira lá o que a gente chama no jornalismo de um texto legenda. É uma foto com uma legenda na primeira página. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. Quer dizer, vocês veem o esforço que os jornais estão fazendo para desaparecer o nome do Tarcísio do noticiário. Quer dizer, nós tivemos aquele grande escândalo que foi aquela paralisação com incêndio e que não morreu gente por acaso na privatização da CPTM e os jornais não investigam. Não existe essa investigação dos jornais. O que aconteceu? Onde que tudo deu errado? E por que deu errado? Por que o Tarcísio permitiu que isso acontecesse? O nome do Tarcísio não aparece. E aí, aí eu queria só dizer, o povo não é bobo. O povo não é bobo. Hoje está saindo nos jornais, é uma pesquisa também, eu nem me lembro qual é o instituto, acho que é BTG, dizendo o seguinte, Tarcísio perdeu 10 pontos percentuais entre as mulheres. O que significa isso, gente? O que significa? Da noite para o dia, eles estão desesperados. O que será que aconteceu que o Tarcísio perdeu 10 pontos percentuais entre essa pesquisa agora e a pesquisa anterior? Por quê? O que será que aconteceu? Será que um trem no meio do caminho? Será que tinha um trem no meio do caminho? Será que tinha água podre no meio do caminho? Será que o Tarcísio... Eu acho que a gente... É isso, né? Quer dizer, os jornais estão fazendo uma grande operação de maquiagem do Tarcísio. Mas as mulheradas, principalmente as mulheres, porque são quem lida mesmo com as condições reais da vida, né? A água suja, o banho que eu não posso tomar, quem trabalha no comércio, a maior parte são mulheres e tal, isso aqui, sofreram loucamente naquele dia. Então, eu acho que nós podemos perceber que, pelos jornais, as pessoas não estão acompanhando, mas na vida real elas estão acompanhando e isso vai custar caro para o Tarcísio.
É a pesquisa Quest, que saiu na semana passada, que traz, na faixa de mulheres, a aprovação de Tarcísio cai de 57% para 47%. É impressionante, gente. É impressionante. Ou seja, as pessoas estão se informando por algum outro lugar que não os jornais. Ou seja, os jornais optaram por perder a relevância. Quando você pega e vê essa operação aí, sim, enquanto que o mundo tem um monte de coisa acontecendo, gente fugindo da África, gente, não sei o que lá, uma guerra em curso, os jornais pegaram e falaram assim, não, e o Lulinha, hein? E é isso, eles perdem a relevância, enquanto isso a gente fica cada vez mais difícil entender pelos jornais, quando você olha pelos jornais, o que é que está acontecendo? Por que o Tarcísio perde 10 pontos percentuais? É engraçado, né? Porque todos os filhos de Bolsonaro têm apelidos, né? O Flávio é o Rachadinha, a gente tem o Eduardo, que é o Bananinha, a gente tem o Jair Renan, que é só o 04. Nenhum veículo aí resolve chamar pelo apelido nas manchetes, né? Lulinha não é chamado de Lulinha por absolutamente ninguém, mas tá lá o Lulinha estampado nas manchetes também. Cabe na manchete? Calito, para fechar. O Jair Renan é o Zinfuroso, né? Do Chaves. Não, ele tem também um apelidinho. Mas enfim. O Jair Renan. O Zinfuroso. Como que é? Ele seria o Zinfuroso. Zinfuroso eu não conheço também, não. É o bonequinho do Chaves, né? Depois dá uma olhadinha lá que tem o ventrílicozinho lá do Chaves, que é o Zinfuroso. Mas enfim, o foco tá claro, né? E eles não vão conseguir... eu acho, Thalita, que a estratégia, a gente já falou sobre isso aqui no passado, a estratégia da Faria Lima, que controla, inclusive, muitos desses veículos da mídia, é impedir que a derrota do Flávio seja no primeiro turno e que a diferença para o Tarcísio, para o Haddad, não diminua tão rápido. E eu estou citando isso porque aqui no Nordeste a gente tem um exemplo que me surpreendeu completamente. Se você me perguntasse há 3 meses atrás, o que eu vou dizer para vocês aqui, eu diria que era impossível, que era a Raquel Lira conseguir tirar praticamente 20 pontos de diferença do João Campos. O João Campos vencia a Raquel Lira em várias pesquisas no primeiro turno, com mais de 20 pontos em algumas pesquisas. Hoje, a Raquel Lira está numericamente à frente do João Campos. Então, ela conseguiu reduzir aproximadamente aí 20 pontos em cerca de 4, 5 meses. Então, o Tarcísio, evidentemente, ele não tem a cabeça para pensar nisso, mas quem está no entorno dele tem, entendeu que o Haddad tem melhorado muito a retórica. Eu gostei do Haddad ter abandonado o Haddad paz e amor, o Haddad educadinho e ter começado a ir para cima, com discurso incisivo, com discurso duro, fazendo política, às vezes, como ela precisa ser feita. Ser educado quando é necessário ser educado, mas ser ríspido e duro quando é necessário ser ríspido e duro. E o Haddad sempre foi muito bonzinho, eu sempre achei o Haddad muito educado, cordial, né? Parece aquele tio que a gente tem que não fala a palavra feia, né? O Haddad era mais ou menos dessa vibe, né? Não falava palavras feias. E eu acho que eles estão percebendo que quando o presidente Lula pegar no braço do Haddad, o Geraldo Alckmin começar a viajar no interior de São Paulo, ao lado do ministro Haddad, e se começar a ter propostas apresentadas ali, ou projetos apresentados, coisas que ele fez para a cidade de São Paulo, coisas que o Alckmin fez para o estado de São Paulo quando ele era governador, na pior das hipóteses, Thalita, na pior das hipóteses, a diferença para o Tarcísio diminui muito. E na melhor, a gente consegue vencer. A gente, que eu falo, campo progressista. E é isso que a Faria Lima quer. Ela não quer que a diferença seja diminuída em muito em relação a Haddad para o Tarcísio e também não quer que o Flávio perca a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque se o Haddad, se o presidente Lula vai para o segundo turno com o Flávio, aí eles colocam quem de novo no campo? O possível sucessor do Flávio, o Tarcísio, pedindo voto para o Flávio, colado com o Flávio, lembrando que se o Flávio foi eleito ou não foi eleito, ele será o próximo nome para 2030. E eu acho que é isso que a Faria Lima quer colar, de certo modo, né? Porque eles já entenderam, como bem lembrou a Laura, que o presidente Lula vai vencer. É matemática. Esse resultado aqui, para ser revertido, é pouco provável disso acontecer. Presidente que vence em 14 estados, inclusive em população, por exemplo, o presidente lidera em 70 milhões de pessoas da população eleitoral, né, a gente está falando aproximadamente, empata numericamente uma população de 50 milhões e ainda tem ali aquele perde que inclui uma divisão de votos, que daria ali mais ou menos uns 70 milhões. Então, assim,
Não acredito que talvez seja uma lavada, Thalita, como muita gente está imaginando, mas a derrota do presidente Lula é muito pouco provável. O Carlito, engraçado isso do Haddad, né? Ele faz o caminho oposto do Guilherme Boulos quando foi candidato. Que o Boulos, que sempre falou firme, forte, acabou se tornando mais macio durante a campanha. E essa crítica foi feita a ele. Haddad, ele adota esse caminho inverso, né? De ser essa pessoa mais macia, agora tá levantando a voz. É bacana você ter notado isso. Carlito, muito obrigada. Sempre bom abrir a semana aqui com você. Beijo enorme. Boa semana por aí. Obrigado, Thalita. E em breve tem uma novidade com a TVT. Não vou contar ainda, mas vai ser bastante surpreendente para muita gente. Em breve a gente conta aqui. Até mais. Isso, fico feliz. Um beijo, Carlito. Até. Tchau, tchau. Deixa eu trazer uma última notícia sobre cenário internacional. O presidente da Argentina, Javier Milei, retomou as ofensas gratuitas contra o presidente Lula. Numa entrevista ao canal argentino La Nación neste domingo, Milei agrediu verbalmente o presidente brasileiro. Milei também voltou a defender as agressões feitas durante a convenção do PL, quando chamou o Lula de presidiário e o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca. O Itamaraty já havia convocado o embaixador argentino e manifestado repúdio às ofensas contra o presidente e as instituições brasileiras. Eu junto a isso uma outra notícia. A Casa de Moneda da Argentina deu um calote na Casa da Moeda do Brasil. A Argentina descumpriu um acordo envolvendo contratos de impressão de cédulas executados entre 2021 e 2023. Por esse acordo, a Casa de Moneda reconheceu uma dívida equivalente a 63,6 milhões de reais. As duas primeiras parcelas deveriam ter sido pagas em junho e julho, mas o dinheiro não foi repassado. Essa crise que só escala, Edu. Ontem, não é por acaso, ontem nós tivemos eleição em um estado, em uma província argentina, Santiago del Estero. Eleições municipais. Lá é tudo fracionado, né? Não é tudo no mesmo dia como aqui. O que aconteceu? O atual governo, que é contrário ao Javier Milei, ganhou 66% das prefeituras. O La Libertad Avança, que é o partido do Milei, teve 8% das cadeiras das prefeituras ganhas. Ontem ele precisava puxar para outro assunto. E esse canal, o La Nación, é o que foi a Jovem Pan no Brasil quando Bolsonaro era presidente. Tem um jornalista chamado Luiz Marrou, que é o mais, você usou o termo, macio possível para o Javier Milei. Então ontem ele precisava falar alguma coisa que jogasse espuma, fizesse fumaça. Aí ele vai lá e fala isso de novo. Tudo tem uma explicação para esses caras que não é a realidade, que não é a verdade, que não é o fazer ou deixar de fazer. Né? O que ele estava preocupado ontem era em esconder a derrota gigante, acachapante, uma paliça, uma pancada que ele tomou, como eles dizem lá. Então ele precisava... O que eu vou fazer? Vou perder a eleição, vou sentar em algum lugar que me chamem para falar o que eu quero. E aí o Luiz Marrou lá levanta para... E o Lula, hein? E aí pronto. Aí vem de novo aquilo que ele já tinha dito. Ontem nada também saiu uma pesquisa na Argentina mostrando que 67,5%, se eu não me engano, preferem um outro governo na próxima eleição. Ou seja, isso impacta também o governo de Javier Milei. Imagina, 67,5%. Também a semana passada saiu uma pesquisa dizendo que as pessoas, mais de 50 e poucos %, já não dá mais para esperar o Milei. Você falou que ia piorar antes de melhorar. Ok. Não dá mais para ficar. Não dá mais para ficar. Isso já chega também perto de 60%. Laura, quer fechar? Não, o Edu falou que o cara era macio com o Milei. Eu vi essa entrevista. É vergonhosa a atuação do jornalista. É vergonhosa, porque ele se limita a repetir a pergunta para que o Milei repita a resposta. Sim. O Lula é ladrão, ele é condenado, ele é... Não sei o que. Cara, um negócio impressionante. E o cara não se põe a perguntar... Escuta, e o Bolsonaro, que você está apoiando, que ele fala... E a sua irmã. E a sua irmã. O seu chefe de governo. E as suas criptomoedas, porque o Milei está envolvido em tudo quanto é bandidagem dentro da Argentina. Mas a submissão escolhida pelo jornalista... A única coisa que ele fala, mas você é de novo? E aí o cara vai repetindo, e ele repete
4, 5 vezes a mesma cantilena de que o Lula é corrupto, e o Lula é um presidiário, de que o Lula é um ladrão, assim, sem contestação nenhuma. Então é isso que eu estava falando, e eu acho que é isso que a gente precisa ver. Depois vem reclamar a imprensa dita profissional, que é o La Nation, a imprensa dita profissional, vem reclamar que, olha, puxa vida, ninguém mais lê jornal, puxa vida, ninguém mais consome, compra essa porcaria que a gente vende. Não compra por causa disso, porque é vergonhoso. A função do jornalista, quando eu entrei no jornalismo, já me falaram o seguinte: não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Portanto, pergunte qualquer coisa. O cara se limita a repetir a mesma pergunta. Ou seja, é uma imprensa que desistiu de buscar a verdade, desistiu de influenciar as pessoas de uma maneira legal. Não, ela tem programa político, ela tem programa partidário, e aí ela deixa de ser jornalismo. Deixa eu só trazer essa pesquisa que eu citei, está publicada no Página 12, Jornal Argentino. Olha, em 2027, votaremos para presidente da nação. Nessas eleições, como você votaria? Aí, 61,9% votaria pela troca do governo atual. Não sabem 4,7%, me espanta que ainda 33,4%. É a extrema-direita. É o tamanho da extrema-direita. É o bolsonarismo. É a base do bolsonarismo. Isso. Agora, o Brasil podia dar uma cutucada também, porque que ele quer fazer fumaça e ele quer fustigar, para dizer para o Trump: olha como eu sou anti-esquerda aqui, hein? Isso mesmo. Sim. Temos essa Casa da Moeda aí para executar, né? Executa a dívida. Vamos lá, e aí? Paga aí o que você deve, ô bonitão. É fácil nesses termos, É fácil fazer superávit sem pagar ninguém. Laura Edu, muito obrigada. Nos vemos amanhã. Hasta Beijo. Hasta amanhã. Eu sou péssima no espanhol, sai um portunhol bem feio. Pessoal, muito obrigada pela companhia, viu? Deixa eu ver quem está aqui comigo até o final. A gente está com enquete. Qual o tema mais importante do dia na sua avaliação? O recuo de Trump no Irã, o lançamento de Lula 2026, o esvaziamento de Tarcísio. Vamos ver, 75% o lançamento de Lula 2026. É isso aí. Quem está comigo? Wanderson Salles, até amanhã. Karina Santos, José Natalino, Carlos Prati, Marte KM18, Moacir Coimbra, Rico de Esquerda, João Pires, Laura Pimenta, Maria Fonte Simpkins. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, viu? Espero vocês amanhã às 10h30 por aqui. Hoje, mais tarde, às 4h, tem TVT News segunda edição com o Dom Ernesto. Mais notícias, mais informação, mais atualizações. Te convido a acompanhar. E o Primeira Edição volta amanhã às 10h30. Se você está aqui assistindo pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir a nossa transmissão, tá bom? Deixa o seu like aqui antes de ir embora, para que os algoritmos reconheçam as curtidas, passem a indicar o nosso programa para mais pessoas. É isso. Um beijo para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.